Buenas, Chequetal. Começando mais um Matecast com apoio de Vinícola Aurora. Viva o agora. Chimarrão Leão, compartilha aquela emoção e Nutrire, dê o melhor pro teu pet. E no Matecast de hoje eu vou bater um papo com um dos grandes nomes da música gaúcha. Che, mais de 50 anos de carreira, che. Atravessou festivais, fronteiras e gerações, che, e ajudou a construir a história da nossa música. Tô falando de Sérgio Rojas. Que bárbaro! E daí, mano? Esse é um elogio enorme pra mim. É tanta diferença que eu fico até Faltou alguma coisa? Não, é demais isso pra mim. Eu acho que eu sou... Exagerei? Eu acho que eu sou um Mefisto atravessando o tempo, né? Eu não sei o que é isso aí, mas... Mefisto é um diabo. Não. O diabo era o anjo caído, né? Isso aí depois a igreja diz, não, o demônio, mas não. O diabo é o cara que gostava da noite, então. Como todos nós, né? Que nem diz o João de Almeida, né? As manhãs são para dormir, as tardes para trabalhar e a noite para se divertir. Vem coisa do João. O João esteve aqui com a gente aqui, né? Teu conterrâneo querido, nosso conterrâneo querido, porque o Sérgio Rojas diz que é de Uruguaiana. É de Uruguaiana mesmo ou tu fala só para te exibir? Jair, Guri. De Uruguaiana. Guri de Uruguaiana. Sim. Tchê, nós nascemos numa casa de barro, lá na General Câmara. A casa de barro tinha 90 centímetros de largura, a casa da minha avó. O Palacete da Justina, todo mundo chamava, onde aquelas rodas de violões eram intermináveis. Nós nascemos ali. E hoje eu estou fazendo um desafio para quem vai na Ilha do Marduque, que a ilha é nova, de 73, né? Muito antes de 73, já o couro comia lá em casa, né? Aquela boemia era muito poderosa. E todos nós nascemos ali porque a avó trabalhou mais de 30 anos na Santa Casa de Caridade como parteira. E ela fez o parto de toda a ilha. Eu cheguei lá, comecei a perguntar, e tu, pá, os Vega, tia e os Arias? Não, a dona Cuti, como era o apelido dela. Não, fez tudo, a dona Benta, todos os filhos. E o seu Vital, Arias, todos. A Mirta, a Yara, tudo. Então todos nós nascemos em casa. E quando ia nascer, quando estava para nascer, os primos tinham que trocear lenha. Sabe o que é trocear, né? É um cavalete assim, cada um puxa um serrote enorme assim para deixar sempre o fogo, a água quente para a hora que sai os bichos lá de dentro, né? Placenta, o fogo, a água sempre tinha que estar quente no fogão. O capítulo de parteira da minha avó é um capítulo que merece um livro enorme de grande. Nossa. Enorme. Eu vou pesquisar isso e vou credenciar as pessoas que ela fez o parto lá, porque senão essa memória se perde, né? Eu perdi um tio muito velho. Minha família era de 4. A família do meu pai era de 4 irmãos. Meu pai era o mais novo. E o último que faleceu uns 2 anos atrás, o tio Hernani. E o último dos moicanos que faleceu mesmo, que sabia, que credenciava as minhas histórias, era o meu padrinho, o tio Francisco, o Lilo Colasso, tocou nos Mugs, órgão, era acordeon, tocava nos conjuntos de baile com meu pai, com Moisés Machado. O conjunto de baile antigamente não era estrada de baile, era pandeiro, gaita e violão e não tinha amplificação, nada. Tu escutava aquelas cholitas, uma vez fui no plano alto, eles botavam tudo numa sala gurizada, mas eu espiava ali, né? Então é que ele fazia... A dança só escutava mais os passos onde a gente estava do que a gaita. E a gaita de longe, né? Porque a gaita eu via longe, escutava o floreio da cordeona do mulato. Mas isso é interessante. Nascemos naquele vulcão ali. Eu diria que em algum momento pulsava o coração do mundo ali na casinha da minha avó. Porque o pai mais tarde na vida virou empresário. Aí. Todos os anos levava a banda do Canecão. O carnaval para nós era a nossa grande seara. Porque eles tocavam no Uruguai. O carnaval no Uruguai dura um mês, tu sabe disso, né? O carnaval do Uruguai? Dura um mês. Ainda? Dura. Termina o carnaval aqui, segue as murgas, nos bairros. O candombe, as murgas dá um tema, assim, aquelas famílias cantando a coisa mais linda do mundo, né? E o carnaval da Argentina, que influenciou muito a Argentina, a gente tocava em Concórdia, em Gualeguay, Gualeguaychú, em Encarnación, aqueles lugares, um troço bárbaro.
Che, falando em Argentina... Eu saí falando, desculpa, agora, conduz aí o esquema aqui, nós vamos direitinho. Não. Rojas é castelhano? Tchê, Sérgio Rojas. Vou te contar uma verdade aqui, tá? Posso te contar uma verdade? Até agora tu estava mentindo, então. Não, mas uma verdade profunda na minha vida. É um flagelo beleza. Isso. O meu sobrenome era para ser Rojos. Todos os documentos dos meus primos lá de Empedrado, da província do Chaco, meus recontraparientes en Japeyú, me ensinaram na guitarra el ritmo del chamamé. Todos esses são rojos, não são rojas. Quando passamos para o lado brasileiro, em algum momento, sabe aquelas pessoas do cartório, que o cara põe um nome, não é o nome, botaram um sobrenome de Rojas. Até hoje eu tenho um documento do velho Valdino Rojos, que é o meu avô verdadeiro, pai do meu pai, do segundo casamento da minha avó. Ele era desertor do exército argentino, ficou muito amigo do Flores da Cunha, e numa época da Revolução aqui e tal, né? Revolução acho que de 23, agora não lembro se foi de 1883, houve duas revoluções daqueles os chimangos e maragatos, né? Ele começou a trazer, eu acho que foi lá na virada do século XIX, mosquetões da Argentina, contrabandear para a Revolução, para a Revolução, né? Uma frase recorrente da minha família, todo mundo já conhece, pode perguntar lá em São Borja, em Uruguaiana, assim, a minha avó olhava um céu azul lindo, assim, aquele céu de brigadeira, e ela dizia, pero que rico dia para uma revolução. O negócio não era... o negócio não era passear no domingo, não, era pegar nas armas, derrubar os governos, né? Tá louco, né? Um troço incrível. Mas que fizeram uns loucos. Eu cresci numa família de louco. Meu pai chegava... Mas pelo jeito, muitos músicos, né, Che? Não, tá louco. Meu avô, muitos. Meu avô tocou no cinema mudo, meu bisavô tocou no cinema mudo. Ah, falou em cinema mudo, tá aqui um cara aqui que tá louco pra te tirar um retrato. Falou em cinema mudo. Licurgo. Campeão em cinema mudo. Meu Deus do céu. Licurgo, velho. Isso aí. É lindo. Não. O emo. Eu vou te contar uma coisa, né, Sente só a melena, né? Eu vou te contar uma coisa que eu conto pra todo mundo, né, Che? A inspiração do Licurgo foi o Sérgio Rojas. Mas só no cabelo, acho, né? Não. Tu foi o primeiro... Tá, Licurgo, dá licença que eu tô falando com ele. Tá. Che, o Sérgio Rojas foi o primeiro a usar franja, corrente pendurada nas bombachas, nas calças. É ou não é? Ele foi o primeiro a aparecer assim, nesse segmento do Gaudério. Mas tu precisa compreender uma coisa. Foi ou não foi? Foi. Mas isso já adivinha, gostou dessa palavra? Já vinha da minha juventude perdida da fronteira. Nós tínhamos cabelões assim, uns cabelos enormes, né? E o cabelo caía no olho. Depois eu comecei a repartir pro lado o cabelo e o cabelo aqui. Depois que botaram esse nome de emo. E aquela corrente, a gente ia no cinema, no Cine Corbacho, que agora é o Cine Pampa, não, hoje é o Rosalina Pandolfo. A gente ia pra lá e tinha... Teatro Rosalina Pandolfo é onde acontece a Califórnia, né? Não, Cine Pampa aconteceu. Cine Pampa. Agora hoje já não é mais ali, né? Hoje é no Parcão, né? Levaram pro Parcão, né? Primeiro levaram pro ginásio, primeiro foi lá pra fora, em 1983. 83 a Califórnia foi lá pra fora. Foi um ano assim incrível, né, cara? Não foi 85 que o Astor Aragano ganhou? Não, tá errado. Foi em 1983. Quem ganhou foi Guri. O Guri. Foi o ano da caminhada, que eu levei o Fraga, minha música polêmica, e é a música que me destaca até hoje, né? Música fora, as pessoas escutam, me elogiam a música, né? Uma música densa, eu estava na universidade, né? Botei aquela verve acadêmica, né, na música, muito interessante, né? Mas deixa eu terminar de contar em relação... Mas depois tu dá uma palhinha dessa música. Calmate, Manuel. O cara empurrando o carro, assim, a criança aos berros. E ele, calmate, Manuel. Ele dizendo, calmate, Manuel. E chegaram as pessoas, pero que paciência tenés vos, que lindo isso, não? Não, pero Manuel sou eu. Me acalmo eu, senão vou lá, cago a pau esse guri. Calmate, Manuel. Não, deixa eu te contar dessa relação do Licurgo. E esse negócio da corrente era muito interessante, porque o nosso cinto era uma marumba. Não sei se tu ouviu falar, é um negócio que era era um fio de aço assim que usava na embreagem dos carros antigos.
Quem não tivesse uma marumba não tinha, porque a briga era de gangue o troço, né? Nós nascemos, nos criamos lá na beira do rio o troço. Era feia a coisa. Não era de brincadeira o negócio. Então, aí depois eu peguei a extensão da marumba, cheguei em Porto Alegre, fiz uma coisa charmosa, botei aquela corrente. Lá em 80 já. Já. Não, eu vim para Porto Alegre, a gente veio várias vezes e voltou a Porto Alegre. Várias vezes. O pai era fez muitas tentativas. O pai era jogador de futebol e dos bons, né, cara? Talvez uma das figuras mais destacadas no Esporte Clube Uruguaiana, que tanto o João se orgulha, né? O João passou a gostar do Esporte Clube Uruguaiana. Ferro Carril? Ele criou. Ferro Carril do tio Hernani, esse irmão. O Cavalão, aquele cara da Bandeirantes, eu tenho vídeo. Eu falou no tio Oswaldo, por onde andará o Cavalão? Aquela memória aquele grandão da Band, né? Sim. O tio Hernani é danado. E o tio Cavalão o tio Hernani o teu tio era do Ferro Carril. E o teu pai do Esporte Clube Uruguaiana. Eles rivalizavam, né? Mas o pai não que é o time do João de Almeida. É o time nosso também. Eu fui mascote do Uruguaiana. Eu tenho fotos com cabelo de milico, assim, diabos milico, né? Cabelo chamado cadete. Eu tenho fotos assim, ó, com toda aquela turma lá. Bárbaro, o Esporte Clube Uruguaiano. O pai era meia direita. O pai saiu para comprar cigarro e voltou 6 anos depois. Nossa, era longe a Não, venda. ele foi para New Will Old Boys jogar em Rosário. Eu fui lá, olhei, está lá o nome dele, do trio que assombrou, recuperou naquela época o New Will Old Boys, né? Mas ele foi comprar cigarro, Eles sem vergonha, mas eles faziam isso, né, cara? O cara saía pra fazer um troço, é que nem as pescarias. O cara sem pescaria uruguaiana não é nada, né? Tem uma história famosa uruguaiana. Eles faziam sempre aquela pescaria na Santana Velha, onde nasceu a célula primeira da cidade uruguaiana, era em Santana Velha. Mais para baixo no Rio Uruguai. Depois eles viram que a relação do porto com o rio, trouxeram a Uruguaiana Caetana, que é a única cidade inaugurada dentro do movimento da Revolução Farroupilha Uruguaiana. Trouxeram para a beira do rio, né? E eles faziam sempre aquele acampamento lá. Quando surgiu a Califórnia lá fora, com o negócio das tertúlias, levaram um acampamento, era o acampamento do Banco do Brasil. Tem uma história famosa do pai. Deixaram ele no acampamento e vinham assim dar uma trabalhadinha, segunda, terça e quarta, e contaram as bebidas assim nos freezers, troços. Tinha 106 cervejas. E ficou o pai e o Manivela Zácaro, um velho famosíssimo, que foi gerente do Banco do Brasil. Eles tomaram as 106 cervejas em um dia e meio. Quando chegaram, eles estavam mortos. 106 cervejas? Pergunta lá para ele. Agora já não tem mais os caras que me credenciam, minhas histórias loucas. Eram uns borrachos, né, rapaz? Borrachos. Mas tem história, hein? Muita história. Eu comecei agora, recém perguntei o teu nome e tu já contou o mundaréu da história. Ele curgou. O cara tem história, che. Borracho e louco, né, que tu falou? Eles eram muito... Tipo a música, borracho. Qual é a música que tu ia cantar aí? Qual é a caminhada de 83? Uma música muito estranha. Fui pela estrada batida, no rumo do que será. Andei várzeas e quebradas, só pelo gosto de andar, seguindo o rumo de tantos que não tem onde chegar. Nossa, que lindo, che. Ivo Fraga. Vida galopa, que o tempo pode acabar. Preciso encontrar respostas antes da morte. Encontrar galopa, vida galopa, que ainda quero voltar. Mas que barbaridade, che. A arte do tempo, ela é um espiral, guri. É um espiral, eu fiz de tudo na vida.
Toquei nos conjuntos de bares, cantei na Mas tu rádio. começou na TV Piratini. Primeira vez que tu cantou. E tinha um padrinho. Tu lembra disso aí? Sim, um padrinho louco. O Arthur Ramos, irmão do ator, do Miguel Ramos. Ele inventou que eu tinha que vir um programa de rádio que o Luiz Menezes tocava, o piano. Tinha um robô. Vieram tudo de trem. Tio Negro, meu padrinho também, irmão mais velho do papai. Meu pai, meu primo Adroaldo, eu e o Arthur Ramos. E me levaram lá em cima no morro, cara. Me botaram quietinho. Eu me lembro que Quantos anos tinha? Tinha 5 para 6 anos. Eu tinha 6 anos incompleto, porque eu faço aniversário no dia 22 de janeiro, né? Eu sou de 1959. Tu é do dia 22 de janeiro? Sou do dia 22. Eu sou do dia 6. De janeiro? Não, de setembro. O que tem que ver, né? Fazer uma bobagem. É só para participar, né? O cara tem que participar. Eu quero trocar uma ideia. Eu tenho que trocar uma ideia, né, rapaz? É bom. Tá aí, gente. Então tu tinha 5, 6 anos. Aí me botaram Tu veio naquele trem húngaro pra cantar. Viemos de trem na segunda classe. Né? Eu viajei muito na terceira classe. Muito, nos bancos de pau, assim, né? Muito, mas depois, né? O trem saía... Até tem um fenômeno... Sentado no pau mesmo do... Não, tem, para um pouquinho. Não me empurra, tu não é o tio Nico, espera, calma. Tu acabou de falar que o banco era de pau, então tu veio sentado ali. A relação... Bem acomodado. Não, é relação da primeira, da segunda, da terceira classe. Não havia Ana Maria Fumaça. Me desculpe. Eu me lembro que a gente chegava com o nariz assim, preto de ranho, preto, da fumaça que entrava, né? Que loucura isso. Depois desse aí veio o outro trem, por último. Eu fiz a última viagem. Eu e o velho Helder Bedegan Pereira fizemos a última viagem do trem húngaro. Uma coisa melancólica. 85, assim. 86. Exatamente. Troço impressionante. Bom, cantei na TV Piratini. Ele pediu para me apresentar, mas eu não conseguia. Aquele guri de Uruguaiana, o gurizinho de Uruguaiana tímido, né? E aí ele saí, fazia a introdução. Quando fez a introdução, saí cantando o samba do Zequete. Se alguém perguntar por mim, eles conhecem? Tá louco? Saí botando, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, qualquer botiquinho eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Entendeu? Ah, que espetáculo, hein, Che? Que qualidade de música, né? Quantos anos? 50 anos uma música dessa? Com essa categoria, né, de harmonia, não, a música brasileira é um caldeirão, né, cara? Que loucura. Eu tenho uma queixa com isso, que a música tem estreitado tanto, né, cara? Com essa intoxicação digital, as pessoas não têm mais tempo de ver isso, né? A própria MPB ficou uma música de 2, 3 acordes, né, cara? Então, olha a hora que nós escutávamos no rádio nos anos 80, antes de entrar a Blitz, né? Quando entrou a Blitz, desce 2, desce mais, batata frita. Eu queria ver você nua. Aí mudou, realmente mudou, aí né? Entrou a conversa junto. Entrou, né? A banda preferida do Serginho Moá, meu irmão Deleite. Aí é que tá, aqui, ó, é só se ele é Deleite, porque ele nasceu em Porto Alegre. Sim, mas quando eu conversei com ele eles se mudaram para Uruguaiana, a Dona Maria não tinha leite. E aí a mãe tinha uns seiões assim, tá louco. Zubre. 10 ali. A mãe tinha a mãe era tão linda, cara, que ela tinha aquele seio que era pra cima, sabe? Já viu esse seio? Com todo o respeito das mulheres. Não é assim nem pra baixo, é assim pra cima. Leque. A mãe era lindíssima. Mamava de pé, então. Se é que eu tenho um resquício de beleza da minha juventude, meu pai era um cara unchado, louco, né? Mas o pai era um baita jogador de futebol, né? O Serginho Moá foi irmão de Leite, pode perguntar pra ele. Ah, ele é teu E o pai dele, o Hugo Garcia, era apaixonado pela minha mãe, mas era apaixonado. O pai tinha até medo desse negão. Foi o único cara que eu emprestava o meu baixo, eu era baixista, né, cara? Quando comecei, eu era baixista. Foi o único cara que eu conheci em toda a minha vida que ele rebentou a quarta corda do baixo, que era uma corda, parecia um cabo de aço, mas ele tinha uns dedão, uma mão assim, tá louco. O pai do Serginho. Igual do tio Xingolo, umas mãos grandes.
Mas o Serginho esteve aqui e eu comecei, né, dizendo, che, meu conterrâneo, o Serginho Moá. Não é, e ele, não, eu nasci em Porto Alegre. Que bárbaro, né? Tem umas coisas meio estranhas. O Bagre também é de Uruguaiana e canta o canto alegretense. O Bagre é de Uruguaiana e fala do Alegrete, mas também nasceu em Uruguaiana e fala do Alegrete. Quem teve aqui, o Brodinho teve aqui também. O Brodinho. Brodinho já é mais contemporâneo, assim, né? Já é mais contemporâneo. Eu venho de uma raiz assim complexa. Eles eram muito exigentes, os velhos na família, musicalmente, né? Tá, mas tu começou lá com 10 anos de idade, tu já estava comecei ali e depois quando voltei para o baile, quando é que tu já começou com baile lá? No baile, eu comecei ali pelos cabarés, tocando nos cabarés com 13 ou 14 anos de idade. Num momento muito difícil da política brasileira, né? Nos cabarés. Aqui, ó. Aqui nessa camiseta a prova cabala aqui. Aqui tem uma licença do juiz, que eu achei esse documento e fiz uma camiseta. Poder Judiciário do Uruguaiana. O cara me deu licença para me tocar no cabaré. Tá aqui, ó. Sério, Che? Sim, tá aqui, ó. Olha aqui o cabelo que eu lá tinha. No cabaré dá só uma olhadinha da Cuba Juba, da Melena do louco, né? Essa era a tua cabeleira? Sim, eu tinha uma cabeleira, tá louco. Muita briga por causa da minha cabeleira. Mas no cabaré era cachê ou era permuta? Não, dinheiro vivo. Né? Nós tocamos muito no cabaré da Marfisa. Era a última casa bonita, assim, da General Câmara. Quase na pedreira preta, assim, do Rio, né, cara? E os meus primos tinham vergonha eu que carregava tudo, montava, era muito forte, né, cara? Carregava as coisas. Olha só, cara, eu comecei tocando bateria. O Xixa era de baixo, o Edson Veiga de baixo, o Adroaldo de guitarra e eu de bateria. Só aquelas coisas meio lentas, assim, né? E no samba eu usava 2 baquetas. O samba rápido não conseguia tocar. Me lembro quando chegava a mista, que era uma polícia temida. Tu sabe dessa história em relação à Uruguaiana, né? Sei tudo que tu tá falando. É? Só não gosto de estar me metendo, porque depois... Não, tu sabes que Uruguaiana deu uma... Essa neura eu acho que existe até hoje. Eu não quero entrar nesse viés político, né? Os caras, o comunismo... Eclodiram, assim, um único momento, assim, vários grupos comunistas na América Latina, né? Eu acho que o único que deu realmente certo foi a deposição do Fulgêncio Batista em 1959, no ano que eu nasci. E aí os guerrilheiros cubanos, Che Guevara e Fidel Castro, expulsou toda a máfia que tinha lá, aquela prostituição, os jogos, os cassinos, e transformou tudo naquela loucura deles. Hoje eles estão passando muito trabalho. Eu acho que vai sucumbir, Cuba, infelizmente, né? O túnel do tempo. E aí, ó, aí os montoneiros na Argentina, o Sendero Luminoso no Peru, na Bolívia, no Uruguai, os Tupamaros. E aquela fronteira aberta ali, ó, o governo brasileiro louco de medo que invadisse por ali o comunismo. Vão comer as criancinhas. Cara, mandaram o maior destacamento de fuzileiros navais do Brasil para ali. Daí para essa Uruguai. Uruguaiana. Era naquela fronteira. Tu tem que ver o que era o poder dos fuzileiros navais nos anos 60, né, cara? Então, na virada dos anos 60 para 70, aí, isso tudo colaborou, no meu ver, na minha modesta avaliação, para surgir toda essa verve do samba em Uruguaiana. Porque já tinha aquela informação, a gente tinha muita informação do Uruguai, da Argentina, do Chile, muita coisa, mas o samba eu atribuo a toda essa força que se exibe os uruguaianenses, que o Carnaval do Uruguaiana é o terceiro do Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo e Uruguaiana. Acho que não é, mas tudo bem. Não, mas é dito pelos uruguaianenses. Mas é forte, né? Dito pelos uruguaianenses. Saiba tu que eu sou do manto azul sagrado da Ilha do Marduk, tu tem que ver o que é o troço. Para quem, nossos perseguidores que não têm noção, como se diz, né, da força do samba e do Carnaval em Uruguaiana, de fato, o Carnaval do Uruguaiana acontece depois da data oficial, né? Sim. E justamente para ter esse espaço, porque muita gente vai para lá, inclusive artistas que participam do Carnaval de Rio e São Paulo, aí vão participar do Carnaval de Uruguaiana. E por isso que se diz que é o terceiro maior carnaval do Brasil, né, Che? E o Serginho Moá teve aqui, ele cantou em Carnaval. Cara, o João de Almeida Neto também cantou. O João já cantou, o João já entrou assim
O João... Mas canta samba também. Canta, cara. Canta e o muito Serginho bem. Moá foi puxador de samba, ele fala. O Serginho aí é da fera, daquela turma, do palhaço, dos troços poderosos, do Paulinho, da chamada, do Repinique, da verve da bateria. A cova era paulada, né, cara? E lá tem a Cova da Onça, tem a Marduk, tem a Roxinós, que deu origem a... Sim, deu Xuxa na Zebra, tem outras escolas. Forte. Sim, sim. E terminou agora, esses dias. Foi uma pena, nós fomos os campeões, cara. Eu fui campeão duplamente. Sim, no domingo que o Grêmio saiu campeão do Gauchão e Marduk ganhou. Eu perdi esse galhardão Uruguaiana de estar lá no meio da Gripovo, tá louco? Duas vezes campeão, então. Sim, no duplamente mesmo... foi. Dia 7 agora, dia 8. Sim, dia 8. Sim. E Cachê, tu estudou na URGS, tu fez composição e regência, como é que é? Tu estudou música? Eu estudei composição na Universidade Federal. Foi uma época, assim, muito interessante, cara. Foi uma época, assim, os professores, assim, tem uma lembrança maravilhosa desse momento. No auditório Tasso Correia. Tasso Correia, exatamente. Tem uma memória maravilhosa. Meus grandes professores, o professor Jean-Jacques Panhot, o professor Geraldo Messiaba, a professora Di Pâncaro. Do lado da Isaek naquela época, né? Exatamente. É verdade. Nós gravamos ali o primeiro disco do Passarinho, ali na Isaek. Tu participou do primeiro disco? Participei do primeiro disco. Eu participei também. Aquele chapéu... Eu participei do primeiro disco. Eu que fazia... Pequeno mocito. Que barbaridade. Isso aí, de fato, o Canto Livre Para um pouquinho, nós perdemos um raciocínio lá atrás que eu ia ter que contar em relação aos rapidíssimo dos... Senão o cara fica derivando e vira uma conversa de louco. Nós já somos meio loucos, né? Dos fuzileiros navais. Eu era uma criança no cabaré, e chegava a mista, que era uma polícia temida, que era a Brigada Militar do Uruguaiana junto com os cariocas. Chegava assim no cabaré e olhava, pedia documento para todo mundo. E eu me abaixava, o meu pedal da bateria sempre estava estragado. Pra eles não me verem aquela carinha, assim, senão eu pegava. E um dia me pegaram. Aí a mãe teve que ir lá pedir a licença pro juiz para mim trabalhar. Tá? Vamos pra frente aí. Vamos pra frente. Tu participou do primeiro disco do Passarinho. Inclusive... Isso é já lá na frente, né, cara? O Passarinho era o baterista do nosso grupo musical. Quando o Passarinho faleceu, saiu a foto nossa da inauguração da Gavel Gatibone Veículos lá em 74. O Passarinho tá na bateria lá no fundo. Tá eu de baixo, o meu Fender Jazz Bass, o Adroaldo, meu primo, filho do irmão mais velho, meu pai tá atrás, e o Amarelinho, que era um baita jogador de futebol, e bem na esquerda, em primeiro plano, tá o João Chagas Leite. O Passarinho era baterista, e baterista dos bons, cara. Qual era o nome desse conjunto? Teve vários nomes. Intersom. E o Chagas Leite também participava, cantava junto. O Chagas foi participou muito com a gente. Outro uruguaianense que nos deixou agora esse ano, né, tá, e o Mário Barbará, quando é que tu entrou? Quando surgiu a Califórnia, cara... 71 acho que tinha 10 conjuntos de baile em Uruguaiana. Era outra onda, é outra atmosfera, né? Mas o Colmar Duarte, tendo aquela visão, né? Porque a Rádio São Miguel fez 2 festivais que foram ganhos pelo grande mestre da minha vida. Morreu na pobreza na Uruguaiana. Júlio César Martins, um gênio a ser descoberto. Talvez a obra deles... Eu sou uma cápsula viva do trabalho dele. Se algum momento eu achar um tempo, eu vou me dedicar a gravar as coisas maravilhosas que ele fez. E ele ganhou os 2 seguidos. Isso antes da Califórnia. 68, né? Com os Pássaros. Não. 69 com Senhora Lua. Quando subiram na lua, os astronautas desceram na face da lua. As 2 músicas foram cantadas pela Nair Terezinha, que mora agora em Porto Alegre. E no outro ano, em 70, com Os Pássaros, quase uma música sinfônica linda. E a música Abichornado do Colmar, os Marupieras não puderam entrar, porque aqui é música popular brasileira, sei lá. Mas o Colmar, então vou fazer um festival para nós poder cantar nossas coisas. E quando criou a Califórnia foi uma explosão, cara. Parece que as pessoas... Esse é o trabalho do compositor. Tu ter a capacidade de escutar aquilo que os outros... Tu tem que aprofundar a tua escuta, né? Aprofundas a tua escuta, disciplina isso aí, né? A tua inteligência emocional, para perceber o que o mundo já está querendo falar, já está querendo se manifestar, que era isso, né? E a Califórnia nos arrastou todos, cara. Eu vi as primeiras, assim, lá vi os ensaios. Na 5ª Califórnia, o Marinho foi lá embaixo, lá na casa da avó.
Tchê, Sérgio, Chico tá tocando baixo, toca violão, tu mesmo toca bem. Vamos tocar uma música comigo. 75. 75, a quinta. Foi a primeira vez que a Califórnia... Colorado ele? Qual é aquela música? Não, é Roda Canto. Roda Canto. É a única música que encostou na premiação com a Caminhada, essa música minha. No ano que ganhou o Guri só ganhou só teve um prêmio. Pum, a Caliandra e ganhou a máxima. A Caminhada ganhou tudo que tu pode melhor intérprete, melhor arranjo, melhor... A tua música? Sim. 75. Não, é 83, eu tô te falando. 75 eu tava com o Marinho, não tinha composto nada pro regional, né, cara? Eu entrei com o Marinho na música do Aparício, a letra do Aparício Silvarrilo, com a música do Marinho, defendida pelo Luiz Eugênio. Eu sou o único vivo daquele feito de 75 nesse momento. O Luiz Eugênio nos deixou cedo. O Luiz Eugênio foi um troço sério, não me nego a comentar aqui. O Marinho, há uns anos atrás. E o Aparício morreu bem jovem também, né, cara? Aí quando eu entrei ali, ganhamos. Foi a primeira vez que eu vi o Cleiton e o Cledir, que já eram famosos, porque tinham os Almôndegas, né? Eles foram com a linha de produção folclórica, que é nesse Piquete ano. do Caveira? Piquete do Caveira. Era isso? Exato. Lanças erguidas, 2 violões. Já é dessa época? Bárbaro. Sim, exatamente Faz nesse ano. 75 o Piquete do Caveira. Lanças erguidas, espadas no ar. É o Piquete do Caveira que chegou pra espantar, pra malhar os inimigos, pra mandar e desmandar. É ponta de faca, é relho na mão, cavalhada galpada vai deixando pelo chão a marca do Piquete do Caveira Valentão. Essa música é a letra do Fogaça? Cavalo negro assombração. É lindo, né? Achei isso é um negócio. E nós ganhamos com Meu Canto Chega de Longe. Nossa. Sim, eram 3 só no palco. Essa música é tua? Não, essa é do Mário Barbará, cara. Com ele Marinho em Currilo. Eu era um debutante ali no negócio. Eu era um guri entrando num movimento, praticamente uma criança. Mas tocava muito bem meu violão, né, cara? Tu sempre foi um bom violonista, né? Eu estudei... Hoje não toco como eu tocava, né? Eu dei concertos de música. Hoje eu toco violão. Faz um floreio bonito. Que floreio. Mostrar que tu sabe tocar violão, meu. Não, eu toco bem meu violão. Eu gosto de harmonia, eu tô reestudando harmonia, que eu estudei muito, né? Mas aí nesse mesmo ano, né, cara? Olha, o ano 75, que bonito, né? Já da vestida de noiva. Luiz Coronel, Marco Aurélio Vasconcelos, né? Os caras da Pitangueira. Era o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio e Luiz Coronel. Essa dupla é mundial, né? Eu fiz muita coisa com o Luiz Coronel. Gaudêncio, Canto de Morte de Gaudêncio Sete Luz, todos aqueles Gaudêncios. Tá, mas então vamos lá. Tu começou com o Mário em 75, tu tocou com ele, né? Tempo. Na sexta ganhei de novo. Bicampeão da Calhanda de Ouro. Opa. Porque a Oristela me chamou, o Chico me chamou para tocar uma música do Hernani Amaro de Oliveira, do Chico Alves. Um naco de um sol de ouro, dourando a copa do angico, pé por pé se levantando para acordar o tico-tico. Um naco do sol de ouro, dourando a copa do angico, pé Chico por Alves pé se levantando para acordar o tico-tico. É o frescor da madrugada, passarada já se assanha, e o sereno em gota de prata enfeita a gota de aranha. Teia de aranha, ó só lua, estrela, boi. Uma música paulada assim, né? Grupos Os Uruxês. Aí eu fiz partes, eu tava nos cambarás. Aí tinha uma mania nos festivais, cara. Nunca me esqueci isso. Que nós tava com o Marinho escrevendo a música. Fomos lá junto, Sérgio. Vamos lá escrever, bota teu nome lá, teus documentos. Tá, e a mulher dizia assim, ó, tá, mas como é o nome do conjunto de você? Não, é o Marinho Barbará, o Sérgio Rocas e o Luiz Eugênio que vai ter. Não, mas tem que ter nome o grupo. E eu digo assim, Os Cambarás. Me veio na hora, assim, né? Me veio os cambarás. E ficou Os Cambarás. Ficou Os Cambarás, o Marinho depois, claro, foi mudando, porque o Marinho ali veio para Porto Alegre e voltou em 82, aquele ano emblemático, foi o último ano. 81 com o Desgarrados. Exatamente. Não, ele teve todas as participações, Milongas Tristes, as coisas que participei com ele, Colorada, Couro Cru, com que eu sou o baixista, Era Uma Vez, coisas extraordinárias. Eu tô te dizendo no momento que ele virou o fio.
que ele pegou o Saracura para estar junto 81. com ele. 81 e 80. Desgarrados e Campesina. Por incrível que pareça, Campesina de 82. Por incrível que pareça, foi o único ano que aquele grupo fez um único disco e sumiu, cara. Uns caras sensacionais, né? Saracura é um espetáculo. Sensacionais. Eu acho que tem um movimento... Imagina também, Pezão na batera, Nico Nicolaevski no piano, Beto o Chaminé. O Chaminé no baixo, o Silvio Marques no violão. Canta muito, né, Che? Bárbara. Não, eles são músicos extraordinários, e né? O Pezão eu falo que o Pezão é um dinossauro, né? Não, o Pezão tocou até no Montes, né, Che? Sabia? Tocou no Montes, depois no Saracura, depois o Pezão tocou e hoje toca no Papas da Língua, né, Che? Coisa maravilhosa. Que loucura. Tava agora, esse final de semana, tava lá no Mion e o Pezão tocando bateria. Fizeram um sucesso tremendo lá, cara. Foi. Depois vamos lá, vamos seguir a trilha aqui, senão nós vamos se atrapalhar, porque tu é muito falador. Não, tu é muito falador, Che. Depois tu fala aqui. Olha, tu viu? Vem cá. Ele ganhou de ti. Ele fala mais que tu. É verdade, Che. Mas eu vim aqui pra conversar, né? É verdade. Não, tá certo. Deixa. Esse aqui é o verdadeiro sotaque do Uruguaiana. Eu tô falando com o Uruguaiana. Eles não terminam a palavra, como né? Esse aqui é falam rápido assim. Tchê, tu te dá quadrena. É porque estudaram em Paris, a francesa não termina a palavra, né? Então os uruguaianeses... Tchê, que tal? Como é que tá? É tudo rapidinho, então, assim, né? Então tu acha que o uruguaianês... Tu sabe que o Lorival fez um dicionário, né? Mas tem muita coisa que nós falávamos lá embaixo que não tem. Que é o... Não tem, eu até falei para ele, não tem. Eu acho que peiboleta não tem. No dicionário, nem desliche. Essa aí eu tenho certeza que não tem. Desliche, sabe o que é? Não tem no dicionário. Não tem. Mas chega um desliche, chega um cara... Mas é um dicionário com 1.200 palavras e verbetes. Mas tem muito mais, rapaz. E tem muito mais. Claro que tem muito mais. Tia, mas vamos seguir o fio da meada, o raciocínio, senão a gente quer contar aqui. Uma das características do Maticast é exatamente tentar manter uma linha de tempo cronológica. Aí depois tu tava ali, daí tu foi com o Califórnia, Mário Barbará, depois César Passarinho, aí tu participou com o Passarinho durante um tempo, não foi? Quero declarar uma coisa horrorosa aqui, o Passarinho odiava o nativismo. Odiava. Me vem com essas gauchinhas. Não quero. Odiava. Pergunta pro Chico Alves. Ele odiava o nativismo. Não, mas Passarinho, tá todo mundo aí, tá imprensa, tem um baita palco, cara, tá lindo, os jornalistas estão todos... Tu tem que cantar no troço e vai... Aí ele foi indo, aquilo foi ficando bom, né, cara? Quando entrou na sexta, foi o Chico que convenceu. Porque ela era conjunto do Wi-Fi, dos Mugs, nosso, lá dos versáteis. E né? essa lenda que ele gostava de um traguinho? Não, ele bebia horrores. Eu levava ele de manhã... Nós tocávamos, ele dizia, vem comigo. Ele tomava assim aquele martelinho com uma coisinha preta, assim. Eu me lembro que eu ficava olhando aquele caindo, aquela coisinha preta. Era uma cachaça com troço, assim. Bom, o passarinho morreu. Preto cachaça com bitter, pode ser. Bitter. Óleo diesel. Ele tomava direto isso, cara. No fim ele começou a dar uns tremores nele. Sabe, um dos caras responsáveis por todo esse enredo que deu, assim, da condição física dele, que ajudou ele, foi o Júlio Machado. O Júlio Machado. Trouxe para tratar ele aqui. O Júlio Machado morava ali no Menino Deus. O Júlio é autor de Guri, né? Autor da melodia do Guri, junto com o irmão, o João Batista. Fizeram e ganharam a Califórnia de 83, né? É mesmo com o Passarinho interpretando. Foi um ano, assim, incrível. Neto Fagundes no violão e o Renato na gaita e deu. Renato Borghetti na gaita. Falando de Renato Borghetti, depois tu teve a tua história com o Renato também. Quando eu vim definitivamente para Porto Alegre, em 1981, eu vim definitivamente. O pai ia e voltava, cheguei a vir. Mas quando eu vim definitivamente para Porto Alegre... Quando estava Porto Alegre efervescendo a música nativista, né, Chama? Pulperia logo depois. Tu sabe que eu sou o dono... Até hoje eu tenho um documento lá, porque depois que faliu, que deu todo aquele rolo, ficou tudo no meu nome, né? Há uns 7 ou 8 anos atrás ainda sofri um processo de pagar a Cotempo, a antiga Cotempo, que foi o Egon Auscher que botou todo o som lá para nós. Eu fui o dono
majoritária do João de Barro. Não sei se tu ouviu falar. Sim, claro. Na República, número 329. Na frente do Teatro de Câmara. Exatamente. Ali. Tocava o Neto, tocava o Elton, tocava lá. Até o tio Nico quis ser meu sócio nessa época. João de Barro. Na época do Pulperia, João de Barro, Desgarrados. Nós inauguramos no dia 20 de setembro de 82. E a Cotempo que botou todo o som. Botou som. A primeira exposição foi do Ricardo Duarte, irmão do Colmar Duarte. Nós tínhamos assim, ó, um bulicho de entrada que vendia, naquela época, para conseguir a licença era terrível por causa do incêndio, vendia querosene, fumo de rolo, era um bulicho de entrada, um armazém daqueles, fosse um armazém do interior, né? Depois 2 restaurantes e foi a primeira parrilla de chão. Nós fomos lá no Uruguai pegar o parrigeiro, ele projetou tudo, o fogo era feito no chão, assim, e assava ali os bichos. Hoje tá na moda o assado, que aqui é churrasco, né? Churrasco e chimarrão. Lá na Uruguaiana é assado e mate e assado, é diferente. Que nem o teu matecast, o guri do Uruguaiana sabe o que eu tô te falando, né? É isso aí. Mas que dá. Ali foi um capítulo muito forte, né, cara? Eu tava na universidade e outra coisa, eu encontrei um primeiro amigo, eu ia na Redenção no domingo, fiquei o primeiro amigo realmente que eu tive em Uruguaiana, que se tornou meu grande amigo, foi o Marcos Borghetti. O irmão do Renato. Tinha uns cabelos de Romeu, assim, né? Na época ele tocava, né? Tocava. Ele era o cara, o Renato não tocava nada. Ele tocava percussão. Sim, né? Não, tocava violão e cantava. O Marcos era que acompanhava o Renato. Quem tocava percussão era o Carlos Pérez. Renato, não, quando nós éramos umas crianças, cara. Quando o Renato fez 50 anos, eu devolvi uma foto do Renato, que é impressionante. Isso assim, uma foto que ele colou, que o tio Mário deu uma gaitinha, o tio Mário Furlan lá de Caxias, o tio dele, deu uma gaitinha pra ele botou assim, o mais importante é cultivar amigos. E ele me deu aquilo ali, porque depois virou a nosso QG, ali a Travessa da Paz com a José Bonifácio, onde moraram e mora, a tia Alda até mora hoje, ali até hoje, né? O Rudi Pedro Borghetti e a tia Alda, né? Aquilo ali foi a nossa casa. E dali nós saímos, assim, ó, quando o Renato explodiu naquele sucesso com Milonga para as Missões, eu tava junto. 84. Eu, o Neto, o Paulo Tomada e o Renato. Cara, era uma loucura assim que tu não pode imaginar. Tinha dias assim, no fim de semana, que a gente fazia 3 shows no dia. Tocava meio-dia num troço, tocava no final da tarde, no outro depois tocava. Era uma loucura, cara. Era uma loucura, foi um momento assim, o momento primeiro do Renato eu estava junto como violonista. Em 84 saiu um LP, para quem não sabe, né? Um LP e um instrumental que conquistou o disco de ouro. Naquela época, o disco de ouro tinha 100 mil cópias. Disso. E o primeiro disco de ouro, né, instrumental, foi do Renato Borghetti e com sucesso de Milonga para as Missões, né? Milonga do Gilberto Monteiro. O Renato, eu acho que foi o cara que mais vendeu música instrumental no Brasil. É impressionante esse feito dele, né? Até hoje, né? Ele faz um sucesso acho que hoje na Europa e tudo que é lugar. Essa turnê é muito boa pela marroquina deles lá, que vende bem, né? Mas para mim o feito maior, que me perdoe todos os MTGs, movimentos, sexta, 19 região, quinta, quarta região, ninguém fez uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa para o Rio Grande do Sul como a fábrica de gaiteiros do Renato Borghetti. Isso será um feito histórico eterno. Aí está plantada a semente verdadeira, entendeu? Porque houve um momento, quando surgiu a Califórnia, o CTG até meio proibia, apesar de estar o CTG Sinuelo do Pago no contexto da criação, né? Sim. Eles proibiram, não pode, não chega perto da guria, não, o teu lenço tem que ter 25 centímetros para aí. É o regulamento debaixo do braço. Até a Califórnia copiou um pouco isso. Não podia cantar espanhol, não podia te chamamê, não podia te agarrar. Sim, até o Daniel Torres esteve aqui e teve uma época que ele não podia cantar, rapaz, porque ele tinha o sotaque, o Dante também. O Dante esteve aqui também, e teve uma época que os artistas que tinham o sotaque não podiam cantar na Califórnia. Que loucura, né, Che? Vem cá. Mas isso aí merece um... Ô, Licurgo, tu já tá até com as garrafinhas na mão, né? Tu merece. É tanta conversa, né, Che? Que eu vou ter aqui, ó. A Vinícola Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil, né, Che? É nossa aqui de Bento. São sensacionais. E tem mais de 1.100 famílias associadas e mais de 500 colaboradores para produzir esse conteúdo aqui, Che. Esse Prosecco aqui tu vai levar também esse Brut, Aurora Brut. E olha que garrafa bem linda, Che. Essa aqui do Pinto Bandeira. Linda, né, Che? Isso aqui tu vai ganhar, rapaz. Tu vai ganhar porque se tu fosse fazer Tu toma espumante, né, Che?
Tia, tu sabe que eu tenho uma ligação muito grande com o vinho, não só com minha família. Tu é conhecedor de vinho. Eu não tenho formação acadêmica. Mas aqui, não, tu é meio sommelier prático. Sommelier prático, sommelier de conteúdo. Sommelier de consumo. Sommelier de consumo. De consumo, sim. De beberrão, no caso. E me diz uma coisa, se tu fosse fazer um brinde com uma dessas aqui, qual que tu faria? Com quem? E com quem tu faria? Aquela ponta lá de 91 pontos, essa aí é paulada. Essa aqui, né? Tá todo mundo escolhendo isso aqui, né, Curgo? Essa Pinto Bandeira que tá todo mundo escolhendo, porque... Deixa eu ver qual é a garrafa. Extra Brut, tá? Ela tem uma garrafa bonita também, né? Linda garrafa. Faria com quem? Escolhe alguém. Com a minha deusa, né, cara? Tua deusa. Com a minha bonita. Como uma deusa. Que coisa fantástica. É a Rossana. Você não sei que é bem. Não, mas a tua deusa é a Janaína Maia. A Janaína, que canta uma barbaridade. Canta bem demais. Baita cantora. Canta bem, eu tô cuidando das coisas dela. Janaína vem coisa nova. Baita cantora, que eu acho que tá na hora dela despontar mais, né, pelo que ela canta. Não precisa. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Então, viva-o agora com a Vinícola Aurora. E tu vai levar, Janaína, ó... Tá levando aqui uma Pinto Bandeira Extra Brut aqui para depois curtir contigo. Que regalo, hein, louco? Vai lá, guarda lá. Licurgo, 3, tá? Bom. Presta atenção, porque depois isso aí, ó, isso é malandro. Se bobear, ele te larga umas garrafas. Te larga umas garrafas vazias. Tenho o maior respeito dessa turma aí, te digo que a nossa identidade é isso aí. Eu viajei com o Renato, assim, quando a gente ia naqueles... Eu fiz 2 projetos de Pixinguinha com o Renato, os caras diziam, tu é lá da terra da festa da uva. Eu mergulhando do gauchismo do Uruguai, nada, eles nem sabem o que é. Tu é das galegas, não sei quanto, galega. Festa da uva. Da festa da uva, claro, isso aí é um troço poderoso. Como é que eram essas turnês aí, Cheito, que tu fazia aí, como é que era? Houve um momento que a gente tava com a mala sempre pronta para tocar, viajar no interior, né? Hoje... A música mudou muito, né, cara? Mudou. Eu acho que a música gaúcha... Mas esse período aí, para falar desse período que tu viajou e que teve muito trabalho, era a Europa, era o Brasil todo, teve Grêmio Latino, teve... O projeto, dentro do Projeto Fandango... Projeto Fandango do Renato, nós gravamos uma música... que ela ficou emblemática também na minha vida, essa música. Milonga para Simões Lopes Neto, que a Orquestra Sinfônica tocou agora há pouco. É uma música lindíssima, assim. A gravação do Renato é definitiva, né? Nós fomos lá para a Fazenda, lá na Barra do música? Minha? É uma música instrumental só. Ela foi feita, na verdade, assim, a gente fez para a abertura dos Contos Gauchescos do diretor Henrique de Freitas Lima. Os Cabelos da China, No Manancial, Nego Bonifácio... Aqueles contos, o Jogo do Osso. O Henrique, que é um estudioso, né, Che? O Henrique é um cineasta, assim, muito interessante. Me chamou lá no começo para fazer o primeiro... Eu sou um grande compositor, jogando a minha modéstia no lixo aqui, de trilhas sonoras para cinema. Inclusive, nesse momento, estou compondo para cinema, para o Uruguai, Blancas e seus delírios, né? Che, tu podia fazer essa para nós, isso, da Milonga do Simões? Hein? Não, mas é um instrumental, né, cara? Você tem que ter o solo. Não, eu toco um pedacinho. Um pedacinho, só. Bem simples. Paco, o Renato é divino isso, cara. Tu tava fazendo a parte dele? Sim, tocando a parte que eu solo no... Tu imita bem uma gaita ponto, né? Nada de gaita, uma isso aí é a gaita melodia, ponto, uma rapaz. linda melodia, que nem dizer, o Clube do Bolinha, o povo gosta do brega. E o Grêmio Latino, quando é que foi que vocês compraram? Foi com essa música? Projeto Fandango, claro, né, cara? Foram indicados. Eles foram indicados, mas não ganharam, né? Me lembro que o Ayrton dos Anjos foram para São Paulo, lá ficaram esperando, assistindo ali, mas não deu, né? Mas foi uma indicação muito interessante num trabalho que eu estava incluído. Eu achei muito bonito isso, né? O Renato sempre gravou umas coisas maravilhosas. Eu tenho uns troços do Renato que as pessoas nem sabem. Uma vez ele me encomendou praticamente numa conversa, eu comecei a tocar e fazer um assobio.
Tia Sérgio, essa melodia aí, não é minha. Eu assubi isso desde criança, deve ter influência com alguma coisa. Aí fiz a música chamando os cachorros. O Renato gravou, sensacional. E fiz muitos arranjos de orquestra pra ele lá, cara. Pá, tem uma música do Wilton Vacari. Não me lembro como é o nome da música. Cara, fiz um arranjo de cordas assim sensacionais pro Renato. Sensacionais. Bom, teu curso de composição e registro, então, isso me ajudou muito. Me ajudou, eu já tinha assim uma ideia para escrever tudo isso aí. Para escrever, né? Eu gosto muito de... O Douglas Umabella, agora que... Tu tem que assistir, tá no YouTube, os 4... o concerto alusivo aos 400 anos das missões. Vai se falar muito sim, esse ano né? Tá bem... E aí a OSPA cantou a Xana, cantou o Erlon Pericles, tá todo mundo lá, né, cara? Opa, como é que tá? Aí tá Milonga para Simões Lopes Neto. Na verdade, no concerto, ela é a única música instrumental ali. E o cara que fez os arranjos, o Douglas Umabel, diz que eu que fui o professor dele de arranjo. Mas não fui. Sim, mas e pro Renato, tu escrevia, ele não lê, né? Não lia, mas eu escrevia pra orquestra, né? O Renato tocar. O Renato é um músico... Ele pega aqui, tu dá melodia pra ele. O Renato Borghetti, assim, conheço poucos artistas com aquele domínio imenso, com aquele carisma de palco que ele tem, cara. O Renato é uma celebridade pra mim, né, cara? Ele é sensacional, o Renato. E agora ficou falante que nem eu, agora tá melhor aí. Ele veio aqui já, o Renato? Vixe, mas ele levou um tempo. Eu adoro o Renato. Ele levou um tempo. Uma pena que tá silenciosa a nossa convivência. O Renato Eu chamava e ele, não, vamos lá assim, qualquer dia nós vamos, não sei o quê. Passava um tempo, a gente se encontrava e digo, tá, Renato, vem cá, vamos lá conversar. Não, eu vou, mas qualquer dia. Não, fala, não. E aí foi, até que um dia eu cheguei, tá, vem cá, tia, vamos ou não vamos? Eu vou então. Aí eu digo, que nem tu, né? Que me deu umas conversas também, a gente prometeu umas quantas vezes, e tu vinha, não vinha, acabou vindo. Tá bom. Vem cá, tia, eu vi no YouTube uns negócios teus lá, fui lá dar uma pesquisada lá. Tem uma com o Elton Saldanha fazendo Bailanta do Tio Flor. Sim, aqueles primeiros Galpão Crioulo, talvez seja no... 85, 86. Não, foi antes. 83 ou 84. E aí tu tá lá com... Tu tocou com o Elton, João de Almeida. Sim, o João de Almeida, o Elton, o Renato Borghetti, o Carlos Pérez. Eu, Carlos Pérez, exatamente. E aí vocês fazem Bailanta do Tio Flor. Eu cheguei a tocar um tempo com o Elton, eu dei aula de violão pro Elton e pro João. Cara, teve um capítulo da minha vida, assim, ó, aqueles momentos de altos e baixos, né? Tive um momento que eu passei muito mal aqui, sozinho, né? Sabe, cara, que o Licurgo passou por esse momento, mas ele tá só no primeiro, ele tá só no segundo estágio. Fui morar no altos. Ele não pegou aí. Tu não pegou ainda altos. Fui morar com o Elton Saldanha, pensa um troço dele. Não, é baixo. Na Washington Luiz, pergunta pro Elton. O Elton e o João, imagina 3. Eu dava aula em Montenegro. Vocês 3 moravam juntos? 3, num apartamento tinha o térreo. 2 uruguaianenses e 1 itaquiense. Toda a fronteira tava ali junto. Aquele apartamento xismo que não era ali. Louco, na Washington Luiz. Demais, cara. Foi um momento assim incrível. Daqueles bares fervendo em Porto Alegre, né, cara? No tempo do João de Barro. Exatamente. Mas o João de Barro já tava meio ruinzinho aí. Foi bem ruim, porque eu peguei uns sócios assim, safados. Me nego a comentar também, né? Mas aí a gente ia pra tudo, ia pra pulperia. Ali tinha o Desgarrado, que o tio do Dorotel, coisa mais querida. Ele nunca mais ouviu o meu Galdeirão Andejo, meu grande amigo, tio Tonho, que coisa querida. A gente viveu muito esse momento do regional. Eu acho até que tem uma pequena volta, né? Acredito muito nessa novíssima geração, né? Nessa turma que está enxergando isso. Por isso que eu te disse que sim, cara. Por isso que eu te disse que tu acha que esse momento pode voltar essa característica de bares com música gaúcha nativa? Eu não acredito, não, dos bares não. Eu não acredito mais nesse criativo como nós. Não quero ser saudoso aqui, né? Mas eu não acredito mais. A gente fazia uma canção, como eu fiz a caminhada e outra, nos campeiras, não sei o que. A gente tinha o prazer de ir mostrar pra pessoa, não é o que é no festival e tal. Hoje não, hoje o cara pensa no festival como uma coisa assim, quanto que ele vai ganhar da ajuda de custo, como é que ele vai repartir, quem é o jurado, se é amigo dele. Então é um troço assim que não tá mais. E tem mais, o próprio festival, cara.
O próprio festival não cuida da sua estética. O cara tá cantando uma coisa, falando do campo e um monte de luz assim. Entendeu? Aí um pouquinho entra o cara do prefeito, o vice-prefeito, pra falar, vira o ato. Na terça-feira ninguém sabe mais as músicas que rodaram. Ninguém passa limpo aquilo ali. Aqueles violões pro gado, com aquele som plástico horroroso, entendeu? Algumas coisas ficam, entendeu? E por isso me divorciei dos festivais. Aquilo que eu te falei, que a arte é uma espiral, né? O caminho artístico é uma espiral, a gente vai e volta com os mesmos temas. Eu tive que voltar porque eu deixei lá atrás um legado assim que ficou perdido, né? Música de 40 anos atrás. Nós fizemos o show agora no Porto Verão. Já tínhamos feito em 2024 o Milonga, com 2 dias de apresentação, gravei aquilo e está no Spotify, é muito bonito. Ali está o essencial da minha obra, daqueles contemporâneos, dos poetas parceiros, né? Dilan, Coronel, Mauro Moraes, exatamente. Sérgio Nap também foi teu parceiro. Sérgio Nap foi muito meu parceiro, muito. O Colmar lá do começo também. O Colmar é também meu parceiro. Tem a Caminhada, que é a música talvez mais assim forte assim, né? E com o Sérgio Nap, o que tu fez? Fiz Porteiras, fiz Porteiras, faz alguma pra nós aí, diz aí qual é que é. Faz um pedacinho só. Tantas porteiras fechadas nas distâncias de nós mesmos, emoções aprisionadas entre estercas e alambrado. Que essas extensas planícies, sesmarias de amplidão, mais que um lugar de homens livres, são campos de solidão. E vamos nós, pois cangados, dando voltas, e mandei me levar volta, a buscar desgovernados, saindo daqui. E essa participou, cara, Deus do livro. Essa participou. Tem um tema que a Lúcia cantava. Vou sair, correr o mundo, abrir porteira, vou me mandar por aí. Quando eu saí de casa, mãe recomendou: Senap. Sérgio Rojas, não te cases, tua mãe nunca casou. Cara, a Lúcia Helena cantava. A Lúcia cantava. Cantava muito, né? É um espetáculo incrível, né? Eu acho. Tá, depois eu quero que tu me mostre as do Coronel, que tu tem, tu é parceiraço do Coronel. Tem coisa até hoje, né? Tu é parceiro até hoje do Coronel, né? Tu continua fazendo obra com ele, né? Ninguém doma esperança, liberdade não se encilha, galopa livre em meu peito, coração farroupilha. Galopa livre em meu peito, coração farroupilha. Olha a tropa de lanceiro, noite adentro ela avança, sob a luz clara da lua, cada estrela é uma lança. Pois o Bento ninguém prende, não se prende a ventania. Nós estamos falando aqui do Luiz Coronel, parceiro, que hoje é o poeta que está aí ainda fazendo um trabalho sensacional. E o Luiz Coronel, além de compositor, né, baita compositor, parceiro do Rojas, parceiro do Marco Aurélio Vasconcelos, com grandes obras. O Coronel é um poeta, né, publicitário de primeira. E o Coronel tem um matcast com o Luiz Coronel. Quem quiser conhecer a obra do Luiz Coronel, assiste lá um matcast com o Luiz Coronel, que vale a pena. E eu fico feliz. Só um pedacinho dessa milonga pra ti, eu sei que tu tá feliz. Presencia de Uruguai en la milonga, Don Alfredo Citarrosa acá. As minhas mãos domadoras contemplo com certo encanto. É boa a comida que eu faço,
cresce a semente que eu planto. Luiz de Martino Coronel, tu tá louco? Esse cara. O Tempo e o Vento também com ele. O Ferido Coração da América. Fiz muita coisa com uma os Gaudenses, estrela sunina. Os Gaudenses não, os Gaudenses são do Marco Aurélio. Marco Aurélio. Os Gaudenses Esquecidos do Coronel são lindíssimos, cara. Eu nasci numa tapera, no inverno a noite dói. A batida do Marco Aurélio, né, Che? De girassóis, boitatá, alma penada, fugindo do purgatório, tá pedindo água abençoada e 3 rezas de ajutório. É raio pra toda parte, se não tem um pé espetáculo, Che. Enferrujou Bacamarte, quem dá tiro em urubu. As crendices, né, cara? Enferruja o Bacamarte, quem dá tiro em urubu. Assombrações, obra maravilhosa esquecida no movimento, cara. Os caras vão pra fazer o show, tu vai ver vários artistas, é sempre a mesma coisa. Castelhana, se você nada contra o Elton é um fazedor de sucesso. Eu sou só isso, rapaz. E a Mercedita mal cantada em espanhol, que dulces encantos, não tem an na língua espanhola, não é encantos, é encantos. Mas é assim, né? Quem vai se fazer, né? Quem vai se fazer? Como é que se canta? O errado. Encanto tiene e assim nació. Z não existe na língua espanhola. Nem os caras recitando o grande Jaime Caetano Brato, porque lazai. Não tem Z na língua espanhola. Lazai. Não tem Z. Porque lazai. Lazai é brabo, né? É que nem Bariloche, isso aí dá uma coceira nas costas. Chega pra onde tu vai? Vou pra Bariloche. Não, larga. Aí larguei de mão. Não dá isso aí, né, Che? Tu tem que fazer o stand-up. Que stand-up? Eu não vou fazer stand-up com nenhum. Pra contar essas histórias. Vou te contar só as histórias de Correntina. Tá, pera um pouquinho. Antes eu quero te falar aqui, ó, que essa erva que tu tá tomando é boa, né? Muito boa. Vou te mostrar aqui, ó, vou te dar um pacote. Eu quero pra mim isso aí, né? Vou te dar um pacote. Eu me lembro lá no Rio de Janeiro, eu tava na Califórnia, dos 10 anos da Califórnia, no Teatro João Caetano. Que o Patinete. Patinete esteve aqui, rapaz, e contou o mundaréu de história. É o maior de todos, né, Che? O Ayrton foi o maior produtor de artista, de disco, de tudo. Começou lá adiante, desde o tempo da Elis Regina, né, Che? Não, ele passou por o Renato Borghetti. Eu não conheço ninguém como ele. Ninguém. E o Ayrton esteve aqui conversando com a gente também. Se tu quer conhecer um pouco da história do Ayrton dos Anjos, tu vai lá no Maticast com Ayrton dos Anjos. Tu vai ver a última entrevista dele, hein? Ele esteve aqui com a gente e não quero dizer nada, que tu tá, que vai ser a tua última entrevista. Eu não achei isso aí, cara. Mas não tô querendo dizer que vai ser a tua última entrevista. Eu morri 2 vezes, né, louco? Eu tive 2 acidentes e morri 2 vezes. Depois tu vai me contar disso. Eu sempre falo, se eu morrer agora eu vou ficar bem quieto. Vou ficar já era. Depois nós vamos falar desse episódio também. Mas deixa eu te falar. Chimarrão Leão, o que tu tem contado da Califórnia lá que tu fez lá no Rio que o Ayrton levou? Tu começou com... Eu falei do mate e tu já largou A primeira coisa que eu vi, esses caras, mate, nós tudo na praia, mate. Era um mate leão, isso aqui era um chazinho que eles vendiam, mate leão. Jamais me esqueci disso, cara. O mate leão, ele é tradicional, ele tem 124 anos, Che. Olha que então coisa todo louca mundo já ouviu, não tem? No Rio de Janeiro tu chega e é mate leão. Isso. E agora, olha só, agora tem o Chimarrão Leão, que agora é com erva nativa, né? Embalado nessa embalagem aqui a vácuo, que permite ficar com as propriedades durante mais tempo, claro. Então, esse aqui agora é o Chimarrão Leão, tá? E também, eu que sou mais abagualado, eu tomo o Chimarrão Leão. O Licurgo gosta do tererê, eles têm um tererê também muito bom, com vários tipos assim, tem com limão, tem limão, tem limenta, tem natural. Então tá, tem o Chimarrão Leão agora pra ti, tu vai levar isso aqui, tá? Chimarrão Leão, viva, olha aqui, tu leva agora isso aqui, com as garrafas de lã. Sabe que Chimarrão Leão, compartilha aquela emoção. Tu sabe que o mate pra nós, ele tinha um outro, além do chimarrão, da roda de chimarrão, ele tinha uma outra viés, né? É o mate de jujo, nós nos criamos no jujo, né? Tu sabe o que é o jujo, né? O pau-ferro é bom pro sangue, pro estômago, a Marcela, se quer um sentinela para cuidar do coração, tome no mate o gervão e a mamica de cadela. A folha do cambará pro catarro e a bronquite é um pialo, não é palpite, de verdade se termina em um chá forte de 3 esquinas, derruba qualquer colite. Entendeu? Nós nos criamos com isso.
com a minha avó ensinou as ervas, a erva, sim, a erva, principalmente o jujo, né, cara? O índio, né, cara? Nessa poesia tu fala de tudo. Não é, essa poesia é do Jaime, né, cara? Mas fala de todas as... Pra Bexiga, o Araçá, isso é de hoje pra amanhã, pois deixa uma criatura sã como melhor não se viu, e pra curar um churril, chá de casca de romã. Toma, não vai, né? E é fato, essa é da antiga, né? É fato, louco. E Caxê, a tua experiência castelhana aí que tu andou falando aí, vem da Mercedes Sosa, Fito Paz, conta um pouquinho. Antes de te contar isso, vou te contar as histórias lá de trás dos meus parentes. Sabe que o velho Santos Vega, meu tetravô, meu trisavô, pai do meu bis. Não sei, hoje eu tenho dúvida aqui, eu acho que ele era meu tio trisavô. Ele não dançava. Aí chegavam uns amigos, assim, ele sentado no mostrador, né? Mostrador, o balcão, né? No bar, assim, né? Ficava comendo jamón e queijo e presunto e tomando vinho com água. Eles tomavam vinho com água. Aquele vinho argentino com a água, né? Depois, mais tarde, surgiu a soda sifon. E aí eu falo até na música, venia el vino argentino com soda, a soda sifon, né? Tomar o vinho argentino com soda. O velho, che, Don Santos, tá rico el chamamé, e por que não baila? Ele diz assim, porque não recuo. Tu tinha que dançar, dar uns passinhos pra trás. Não, pra trás jamais, só pra frente. Não recuo. E tinha um outro tio, esse sim é famosíssimo. Tu olhava o campo assim, só tinha uma casinha no meio do campo. Eles entortavam jorobados, endireitava os corcundas. Ele tinha meio remo, assim, um reminho pequeno. E o consultório dele era para fora, assim. As pessoas iam lá, porque tinha muita água salobra ali em Correntes, né? Houve uma época que aquelas celuloses invadiram ali no norte da Argentina, né, cara? Contaminaram os lençóis freáticos. Acho que até hoje isso um pouco, assim, não vou misturar essas coisas aqui, senão... Bueno. E apareciam os jorobados lá, tudo encolhidinho assim no consultório dele. Deita aqui, acostate cá, olha a espalda. E ele dava de remo, assim, arremasso. Pá! Pá! E o cara saía bem retinho. Um troço de espetáculo, o cara graneava aqui, ó. E de vez em quando, assim, ó, essa já é a piada da minha família, né? É a corruptela da ideia poética do troço. Entravam lá, agora, passa o próximo, anda, adelante. Botavam naquela cama um catre, né? E dava de remo. Pai, o cara... E aí... Que passe o próximo. Ih, não vino. Não, esse se rompeu. Tinha uns que se rompiam, o cara dava muito pau, né? Era muito jorobado. É sensacional essa história, tá te falando. Os dedos dos meus primos eram queimados, assim, dos meus primos antigos, né, os terceiro, quarto. Na virada do século XIX, os ingleses colocaram luz elétrica na Argentina, primeiro em Buenos Aires. Depois se estendeu aquela eletrificação nas províncias. Queriam plantar cana-de-açúcar, né, cara? E aí... Os correntinos, quando botaram, pero que é isso? Eletricidade, corrente. Eles botavam o dedo na tomada, corrente contra corrente. Isso já é mentira, né? Eu só posso ter bobagem. Mas eu tenho uma história verdadeira, dos meus parentes, que é genial, cara. Em 1980, veio João Paulo II, o Carlos Wojtyła, onde ficou a famosa, a rótula do Papa. Rótula do Papa. Ali atrás. Aquela pedra lá. Eu me lembro disso. Até a tia Alda invadiu, a mãe do Renato Borghetti invadiu o púlpito dele lá, cara, com mate, e ele tomou um golinho só, mas os fotógrafos caíram, aquilo rodou o mundo todo, cara. Sim. O Papa Gaúcho. O Papa Gaúcho. Se falava o Papa Gaúcho. Ele saiu daqui em 80 e foi para Corrientes capital, na Argentina. E toda a assessoria dele queria que os tobas, eu tenho sangue toba, né? Os índios... A toba aqui? A toba. Tu conhece os índios tobas? Ouviu falar nos tobas? Não. Os tobas, tem os charrus, tem os guaranis, tem os tapajós, tem os carijós. Tem os tobas na Argentina, numa província do Chaco que compreendia naquela época 1 milhão de quilômetros. O sul da Bolívia, o norte do Chile, o norte da Argentina, que pegava ali empedrado no Chaco até o Paraguai, né? Pedaço do Brasil. Hoje não é nada, hoje é uma província pequenininha, a província do Chaco, né? Mas em 80 já era uma província onde estavam os redutos dos tobas, que nunca se civilizavam, falavam um guarani raro assim, né? E eles inventaram que os tobas tinham que ir saludar o Papa.
Lá em Correntes. Em Correntes capital, né? E ele tava... Eu tenho... Se eu procurar, eu tenho a matéria no jornal nisso, porque estavam meus parentes, assim. Não, pá, não sei o que. Aí viene... E quando convenceram, chegaram em 2 ônibusinhos, Toba. Aí o cara, o locutor, aí viene los Tobas a saludar el grande pontífice. Que momento extraordinário para a história de la religiosidade da América, não sei o que. E eles desceram, não disseram uma palavra. Não falaram nada. Desceram e o Papa ficou olhando para ele. Assim, eles subiram mais ou menos uns 80, assim, 2 ônibus. Uns 70, 80 ou 100, ficaram meio amontoados, assim. Olharam para o Papa e deram um manto de Sapucaí. E o Papa caiu duro, cara. Pum, desmaiou assim. A TV está filmado isso. O grito dos Toba derrubou o João Paulo II. Pensa num fato desse. E um fato que caiu no esquecimento, cara. Tinha 70 bonecos dando Sapucaí. Ao mesmo tempo, só se olharam. Aí outra coisa, eles deram um grito, o Papa caiu, ninguém socorreu nada, viraram as costas e foram embora. Um troço sensacional isso aí, mas meus parentes, né? Pra te entender a loucura do negócio, como é que funciona. Isso aí. Mas que bárbaro. A tua ligação com a Argentina é muito grande, né, Che? E a tua participação com a Mercedes Sosa e depois o Fito Paz, né? O Fito me levou pra... Como é que foi a da Mercedes? Como é que foi? A da Mercedes é a maior de todas, eu acho, né, cara? A história com ela é uma história que renderia muita coisa, né, cara? A Mercedes foi tocar em Uruguaiana em 89, cara, e foi aquela tragédia. Porque Uruguaiana naquela época... Quando foi? 89. Foi mas em 89, não, 80... Não, em 83 ela teve no primeiro Musicanto, lá em Santa Rosa. Não teve no primeiro Musicanto, ela não teve. Não teve, com certeza não teve. Que tava Elaine... não tem. Não a Elaine Geisler estava com ela. Não tem. Foi na Califórnia? Com certeza. Ela veio antes da Califórnia, que eu não me lembro, agora não me lembro o ano. Foi ruim o show, porque, cara, o som tava ruim e Uruguaiana era o único lugar, assim, apesar da grandiosidade da Califórnia, lá fora, na Agrícola e Pastoril, que aquelas pessoas que queriam assistir o show, aquelas credenciais, aquela turma fina de Uruguaiana, né? A bovinocracia, tava lá em cima, tava lá nas arquibancadas, longe, 1 quilômetro. E aquela bagaceirada, né? Aquela rafaia, a borracheira do acampamento, tava ali colado com o palco. Levanta, gorda! E ela, bora! Os caras gritando... Toca, canta, gorda. Bueno, se não se caja, não me vou. Eu tava lá na primeira fila, né, cara? Tava com o Colmar, foi um horror, cara. E deu umas microfonias, assim. Ela cantou um pouquinho, ficou tristinha, levantou, tocou. Quando ela entrou no Maria, eu digo, terminou. Porque eu já conhecia, assim, dos shows que porque eu persegui ela, que quando ela veio aqui no Gigantinho, que estourou uma bomba, eu tava ali, tava na rua. Foi bem feio, chegou a brigada e gás lacrimogênio, né? Estouraram uma bomba que não foi a brigada. Não sei quem estourou uma bomba lá no show dela. Foi bem feio, né? Bom, aí tá, né? Foi aquele rolo. Ela tocou, se despediu. Uns vaiaram, outros aplaudiram. No outro dia, às 10 da manhã, às 10h30 ou 11, ela ia embora. Ia atravessar a fronteira. Ia pegar o avião em Passo de los Libres, não sei, direto de Buenos Aires. Né? O Lorival Gonçalves, que era o presidente da Califórnia naquela época, foi lá, nos acordou, tia, vamos lá saludar, velho, vamos juntar uma turma para lá. E chegamos, assim, ela estava prostrada naquele sofazinho, café com leite do Hotel Glória. Parece que fechou o Hotel Glória. Que falha do Uruguaiana, aquele hotel histórico, parece que fechou. Vou descobrir agora se for Uruguaiana. Tchê, aí fomos, né, cara? Tava o Borges, tava todo mundo, os músicos, né? Fui eu, a Lucilena. E o Lorival, toca, Sérgio, toca pra ela, Sérgio, toca. Eu digo, não, tá todo mundo tocando, o Borges tocou, todo mundo pegou o acordeon, tocou, e ela sorria, né? E ela tinha um baixinho, cara, que era um empresário internacional dela, Hugo Motola, uma fúria. Mas uma fúria, depois de descobrir o decorrer. Mas todo baixinho é furioso. É furioso, né? Esse aqui. Esse aqui, vou te falar, meu. Quando peida, levanta, pega do chão. Peguei o violão e toquei a caminhada, aquela que eu tô. 83. Eu vi que ela parou assim, cara. Ficou me olhando, eu fiquei ali, né? Ela tá naquela conversa, chamou o Hugo Motola, porque o Hugo, Beni,
Me pegou pelo braço, me botou por trás de uma coisa. Tia Benim, dá-me tu telefone. Mas que eu não tenho telefone, nunca tive telefone em casa, nunca tivemos telefone. Eu me criei sem água, sem luz encanada, assim, só no lampião, no fogão a lenha. Não é aqueles bundinha do centro do Uruguaiana que tinham tudo lá, e piscina, não, me criei no duro lá. Tá, não tem telefone, dei o telefone da minha vizinha, a Roberta e o Roberto Cury, os donos do edifício Cury, onde nós morávamos, eram vizinhos de porta. Eu digo, vou dar esse telefone aqui, né? Uma semana depois da Califórnia, vim para Porto Alegre. Quando vê a Roberta, eles eram cariocas. Sérgio, ai, tem uma voz estranha, falando estranho. Era a Mercedes Sosa no telefone ligando. Sérgio, querido, reservei os PTA para vos venir, tu e Lucilena a Buenos Aires, vienen a visitar-me, quero estar contigo, quero estar... Cara, começou uma amizade meio louca, assim, né, cara? Nós ficamos tão nervosos, eu e a Lucilena, que nós pegaríamos o voo da Varig de primeira classe Porto Alegre e Buenos Aires ao 12h15. O aeroporto Salgado Filho estava lotado de gente. E nós nos distraímos ali. Quando veio, eu digo, perdemos o voo, cara. Aí nós fomos para... Eles nos remanejaram num voo da Pluna, que nem existe mais aquela linha uruguaia, né, cara? Aí... Era para nós chegar no Aeroparque em Buenos Aires, que é quase no centro da cidade. Sim. Ele nos largou lá. Não, era para nós chegar no Ezeiza. Ela tinha deixado um motorista nos esperando no Ezeiza, que fica a 30 e poucos quilômetros de Buenos Aires, né? E nós acabamos entrando no centro, caindo no centro da cidade, no Pluna, né? Chegamos às 7 horas da noite. Ela já estava apavorada, vendo o que tinha acontecido. Eu já conhecia Buenos Aires, né? Porque a gente ia a Buenos Aires sempre na exposição de Palermo, nos Júlios, depois, meus amigos do Goiânia, a gente sempre ia. Buenos Aires era a segunda casa, a gente ia para lá, né, cara? Digo, não, te acalma, a Luz ficou bem nervosa. Aí achamos um apartamentinho na Corrientes, ali, aquelas transversas, assim, né? Na hora que entramos no apartamento, aí eu liguei para a Mercedes da Letícia. Mercedes, cerca, está acá. Mercedes, estamos acá no apartamentinho, no hotel. E ela, cara, em 5 minutos ela estava lá. Ela tinha um Renault Safrane. Eu nunca vi aquele carro, aquele modelo, um carro grande para levar os amigos. O cara chegou já esbravejando. Não, isso na basura. Esse ar condicionado não funciona. Sali, pronto. Nem desmanchamos as malas. Ela nos jogou dentro da mala assim e começou a andar, né, cara? Aí pegou a Avenida de Março, assim, desceu, assim, quando ela saiu, ela chegou na São Martinho, eu olhei aquele hotel, assim, com bandeiras do mundo inteiro no púlpito, cara. Eu digo, o que é isso aqui? E ela entrando ali, eu olhei nervoso, a Lúcia atrás, e eu olhei pra Lúcia, a Lúcia apavorada, aqueles olhos da nega. E aí ela, cara, esse momento é extraordinário, porque eu digo assim, Mercedes, déjame ser sincero con vos, vinimos com pouquita plata para estar contigo. E ela deu uma gargalhada, ela dava uma risada assim, despreocupate, Sergio Rojas, não te preocupes, comédia chacareira le pagamos todo. Olha só a resposta que ela disse. Não, Sérgio, eu digo, Mercedes, a gente veio com pouquíssimo dinheiro para estar contigo, né? Não, mas não te preocupa com isso aí. Com meia chacareira, eu toco meia chacareira e pago todo o teu hospedagem. Meia, não precisa tocar uma inteira, compreendeu? É meia chacareira, né, louco? Cara, e nós botou no Hilton Hotel, aquele baita hotel, cara, na São Martinho. Cara, eu digo, olha só esse troço. Já no outro dia de manhã, nós dormimos naquele dia, no outro dia de manhã, assim, eu tava cheio de rosinhas, pra não esquecer. Eram rosinhas minúsculas, assim, pequenas rosas, um buquê enorme, um pra mim, outro pra Lúcia. E foi uma amizade louca, né, cara? Fomos pro show do Luna Park com ela, foi uma coisa estrondosa, assim, né? Estrondosa, uma coisa de louco. Aí voltamos, depois eu comecei a passar os natais na casa dela. Passei vários natais na casa dela. Eu ia, né? Eu fui namorado da Mariana Ramírez, a filha do Ariel Ramírez, durante muito tempo, né? Então a Mariana também abriu muitas portas para mim, quando estava muito lotado o apartamento da Carlos Pellegrini, em frente à Embaixada Francesa. A Carlos Pellegrini é segmento da 9 de julho em Buenos Aires. Quando estava muito lotado ali, eu ia lá para o Nestor Iacuc. Como é o nome dele? A Cook, o Oscar Nestor. Nestor Consoli, o baixista do Astor Piazzolla.
Me recebia na casa dele. Sempre me recebeu, né? E aí começou aquela amizade, ela começou a apresentar para todo mundo. Alejandro Lerner, Victor Heredia, Leon Gieco, o Leon Gieco, né? O parceiro do Tarragocito Rosa, aquela turma. Aí conheci todo mundo lá, né, cara? Tinha um cara que me levava nos lugares, assim, chamado... Solopido Deus é do... Solopido Deus do Leon. O Raul Elvan fez uma versão muito bonita. Outra coisa importante nessa música, falando de Adjá, é que ela é um guaino, e é raro o guaino, o ritmo. Não é? Não é essa que... El futuro no me sente diferente, que no me abofeté la otra mejilla, después que una garra me arañó essa suerte. Meu bueno, não me lembro como é que é o ritmo, tão estranho. Solo le pido a Deus. É tão lindo isso, cara. Eu vi Buenos Aires inteiro cantando essas coisas, cara. Eu vi shows extraordinários da Mercedes, né, cara? A versão... Extraordinário. A versão do Raul é muito bonita. A versão do Raul é maravilhosa também, né? Em 89 nós estávamos nos Estados Unidos com o Renato Borghetti, numa uma comitiva grande, tinham outros brasileiros assim, mas eu fui com o Renato. Estava com Guinha Ramírez, o Daniel Salch estava junto, Caco Pacheco. E a Mercedes olhou meu nome no jornal. Nossa, que loucura isso, cara. Olhou meu nome no jornal em Nova York e começou a nos procurar, cara. E ela conta, o Miguelitos que conta no livro, diz que ela não achou nós em Nova York. Não, eu já sei onde estão os brasileiros, em New Jersey. Ela atravessou a ponte, cara, e nos achou. O Caco Pacheco, o percussionista do Renato, tem lá no galpão, ele andava com uma maquininha pequenininha, assim, fazendo foto de tudo, cara. Ele tem o primeiro momento quando a Mercedes Sosa entra, assim, ó, no lugar, não me lembro, acho que é Scorpions o nome do lugar. Aonde está Sergio Roca? Aonde está... Olha só a loucura. Cara, uma loucura. Ela me achou, cara. É um negócio louco, cara. Aí me levou, me tirou dali onde eu tava parando uns amigos, assim, me levou pro Doral Inn, lá, com a Alex, com a 48, né? Na Nova York, era todo quadradinho, assim, né? Me levou para um hotel, assim, de 19 estrelas, né? E aí, eu até tenho uma coisa que eu preciso resgatar da minha memória, assim, que é um tesouro valioso. Nós passamos a noite inteira, numa das noites que ela me levou, na diretora do Metropolitan Museums, né? O Museu Metropolitan Museu de Nova York. E começamos a cantar e ela gritava, te contrato, toda hora gritando. Cara, no final da festa, no final da função toda, ela ia nos deixar em casa. Aí eu já voltei lá, né? Ficar lá onde estava o Renato, com a turma do Renato, lá em New Jersey. E a mulher, a diretora do Metropolitan... Eu não entendia bosta nenhuma de inglês, né? Ela me deu a fita, ela gravou toda a nossa conversa, ali tá toda a nossa noite. Isso é um tesouro se eu achasse cassete. Ela me deu uma fita que ela gravou. Nossa, tu tem essa fita, Chico? Tenho que achar isso aí, né? Eu tenho tesouros lá na minha casa que eu não tudo em China, né, cara? Colmar Duarte me deu umas fitas em que tá o Lupicínio Rodrigues cantando na Califórnia. Lupicínio cantou na Califórnia. Sim, o Lupicínio fez uma cacaca lá. Foi cantar uma música muito bonita, assim, né? Tava cantando, e os jurados tudo olhando. Aí pouco ele começou, felicidade, foi na mesma música que tá na concorrência. Pois, entra, meu amor, fica à vontade. Aí deu, né? Desclassificado, imagina, já tá no registro dos primeiros discos da Califórnia do Lupicínio Rodrigues. Eu tenho isso lá em fita, de Gold. Vou fazer vou pegar o Marcos Abreu, vamos recuperar isso, tem que limpar meus gravadores lá. Tá aí, o Fito Paz foi nessa leva aí. Não, o Fito já me dava com ele lá, né, cara? Eu fiquei muito amigo do Alejandro Avales, que era o sócio dele, foi sempre sócio, o gordo sócio dele, né, cara? E eu fiquei muito amigo do Guillermo Vadalá, que gravou todos os meus discos. Um baixista feroz, assim, né, cara?
Agora tá vivendo em Miami com Larry B, Music Academy. Ele abandonou tudo para cuidar da Nerina, a mulher dele, e as 2 filhas, e botar uma academia de música para formar músicos, né? Ele é o baixista do Bruno Mars, da Jennifer Lopez, da Miley Cyrus, do Alejandro Sanz, não precisa dizer mais nome. É um gênio, e gravou 21 discos com Fito Paz. Eu fiquei muito amigo dele porque eu estava lá na gravação do Gestos de Amor, da Mercedes, que a Mercedes canta Te vi, cantava as Margaritas del Mantelho. Eu gravei ao vivo, você me disso, né? Canta um pedacinho pra nós, hein, cara? Eu gravei ao vivo com a Cara, Mercedes. o Daniel canta também essa música também, né? Te vi, juntava as margaritas del mantel. Já sei que te tratei bastante mal. Não sei se eras um ángel ou rubí, ou simplesmente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que digo está de mal. Las luces se encienden en el alma. Aí vai. Nossa, essa música é linda. Eu tava, depois dessa amizade travada, num momento luminoso da minha vida, o Fito veio tocar aqui em 2002, 2003, 2004, no Araújo Viana. Quando o Guilherme ainda tá, Sergio, Fito vai estar em Porto Alegre, andar. Papapá. E fui no ensaio de tarde, fiquei ali com aquele tarde. Cara, eu tava na plateia, assim, ó, e vem um cara com uma lanterna. E o cara, Sergio, aí está, Sergio, porque tava todos os músicos ali, o alemão, do Pneus, turma de Porto Alegre, né? Che, Fito te quer em 2 canções. Como me quer? Não. Para passar 2 canções te vai chamar. Mas eu não trouxe meu violão, não vi nada, me assistir. Não, temos uma chata. Nunca vou esquecer. Não sei o que era uma chata, era um violão. Cara, ele me chamou no palco, no Araújo. Bah, tá louco, né, cara? Aí começou a enlouquecer, tocamos Los Ejes de Mi Carreta, um pedacinho, assim, depois, eu venho oferecer meu coração. E depois ele me disse assim, não, Sergio, vení, vamos a Santa Maria. E tocamos lá no Moroti, um lugar... Morotim? Sim. É, Morotim. Estivemos lá agora, recentemente, né? É? Cara, lá já fez muito show lá no Morotim. Bacana. Que lindo, né, cara? Nossa, lá tem um espaço para 1.200 pessoas. Eu conheci Santa Maria quando Santa Maria pulsava, assim, não sei como será, talvez não sei, eu vejo pelos anúncios, né? Porque hoje a comunicação é muito rápida, né? Não vejo mais aqueles espaços de música que tinha, né? Parece que tem uma churrascaria grande só que recebe os músicos lá. Né? Hoje o pessoal está fazendo... fazia no Morotim, né? Tem o teatro pequeno lá. Que é o Teatro 3 de Maio é... 3 de Maio, né? Esse é lindo. Que é filha da dona Eva Soffer, né? Que cuida que lá. Não, mas aí sim. Sim, né? Porque o 3 de Maio ele é parecido com o Teatro São Pedro. É, né? a miniatura. Ele é uma miniatura do Teatro São Pedro. Muito bonitinho. E tem lá o Morotim, que é o Hotel Parque Morotim, que daí lá a gente fazia show para 1.200 pessoas lá. E depois tem o outro hotel, que também tem esse espaço. Mas agora estão fazendo na UX, eu acho. Estão fazendo show agora na faculdade. Perdi a ligação. Ricardo, do Fito Paz, dá para fazer uma palhinha aí do que tu fez lá com ele? Lá? Tem coisa linda, tem coisa linda. Faz uma para nós aí. Vamos ver aqui que tem tanta coisa. Já que nós estamos te explorando, né, Janela Grupo? O que tu acha? Eu cantei no show no Fronteira, cantei. En un café se vieron por Ahí va. En un café se vieron por casualidad, cercados en el alma de tanto andar. Él tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes.
amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro, un baño de un bar, sellaron todo con un beso. Durante um mês, venderam rosas a La Paz. Ah, tá louco, coisa linda. Fito Paz, eu acho lindíssimo. O Fito é um músico inquieto, como os argentinos são, com aquela cena de rock and roll que tem em Buenos Aires, mas muitíssimo cuidadoso com a sua sonoridade, cara. Tem gênios na Argentina, Luiz Alberto Spinetta, o Charly Garcia, que é o mais querido de todos, mas o Charly é escrachado, escuta os discos dele, é quase insuportável escutar. Não vou a pé, eu vou por avião. É um troço, o Fito não, é tudo pensado, né? Arranjo de metais do Twinty Gonçalves, o Badalá com aquele pedula sem trace dele tocando, valendo, né, cara? Então a sonoridade é uma coisa linda. Não conheço uma figura aqui, aliás, tem um segundo que também é muito cuidadoso, mas talvez não tenha a verve toda a história do Fito, que é o Jorge Drexler. Esse é um uruguaio de valor, cara. É um músico, assim, um compositor com uma sacada, assim, incrível, né? Eu tentei me aproximar algumas vezes, conversei e dei meus discos pro Daniel, pro irmão dele, mas não consegui chegar. Agora ele vem em seguida. Ele vem agora, ele tem uma relação muito boa com o Rio Grande do Sul, muito boa. Mas, claro, né? Nós, quando gravei lá o disco que nem lancei, quer dizer, lançamos assim, mandei fazer 100 discos, ainda tá lá na minha gaveta, o Por Onde Eu For. Nós gravamos uma parte no estúdio Paes, que era do Alejandro Avales e do Fito. O estúdio, nós gravamos umas partes lá, né, cara? Umas coisas lindas, uma estrutura maravilhosa. Ele vendeu o estúdio, não tem mais o estúdio, né? Mas Buenos Aires realmente é um capítulo à parte, assim, na minha vida. Uma série de coisas. Já que nós estamos falando da tua vida, né, Che? Teve um momento difícil que tu te acidentou, né? Como é que foi essa história? Foi bem feio meu acidente. Como é que é essa história? Quando é que foi? Foi um atropelamento. Tive um atropelamento lá na Campos Velho. Porto Alegre. Eu tive, na verdade, 2 acidentes, mas esse acidente da Campos Velho foi bem feio, cara. Foi feio mesmo. De moto? Eu tinha... na verdade, eu estava de carro, eu morava lá no condomínio Las Veredas, na Professor Carvalho de Freitas, e peguei a motinho para ir lá, deixar na garagem do Beto Bernardes, que ia para Bahia, para pegar o carro dele, deixava no aeroporto e ficava com o carro dele até o dia 6 de janeiro. Foi aí que aconteceu o troço. Foi bem feio, foi complicado. E na primeira vez eu tive um acidente em pequeno, quebrei a perna, fui a Cuba, no 14º Festival Mundial da Juventude dos Estudantes, convidado pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. Fui como delegado cultural, foi um monte de gente do Brasil, né, cara? Vitor Hugo foi também, né? Vitor Hugo não foi nesse. O Vitor Hugo foi na Coreia do Norte. Era mais pesado isso que o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi para a Coreia do Norte. O Vitor Hugo, quando eu fui para a Europa, a coisa mais linda do mundo, isso, cara. Ele me deu um disco dele, assim, né? Mas com outros artistas estavam junto. Ele ficou muito amigo nesse encontro da Coreia do Norte, do Yuri e da Mariana, que depois eu também acabei ficando amigo deles quando fui para o Rio, né? Os filhos do Prestes. Sim. E ele me deu um disco para entregar lá em Moscou. Luiz Carlos. Eles moravam em Moscou. E eu fui para a Europa. Agora fez 40 anos que nós fomos para a Europa. Foi em 1986. Eu, o Ângelo Martins Bastos Júnior e o Eduardo Velo Pereira. Fomos viajar lá. E fomos subindo. Quando chegamos em Estocolmo, em 86, né, cara? Não era aberto os troços. Levava 21 dias o visto para nós ir a Moscou. Bárbaro, um frio assim, quase 40 abaixo de zero. O Daz, não, sério, nós não vamos ficar aqui, vamos descer, não dá. E no fim não levei o disco pro Yuri e meus grandes amigos do Vitor Hugo, mas o capítulo de Cuba é sensacional. Como é que foi em Cuba? Tu teve um médico lá eu refraturei a minha perna em Cuba, eu quebrei a placa, né, cara, de platina, e eles descobriram, porque eu estava no hotel da Vila Lenin, né, onde estava acontecendo esse encontro, e me levaram pro hospital. Tu tinha uma platina na perna? Só uma platina na perna esquerda. Eu até caminhava assim, né? Tava só com uma muleta, mas me bobeei aqueles troços lá, bodeguita. Cuba é um país que as pessoas cantam e dançam na rua. É um país, apesar de toda a sua precariedade, é um dos países mais fantásticos que eu vi. Cara, aí me levaram pro Fram País, tem uma lei em Cuba.
tu te quebra, tu te queima, tu te corta, tu só sai bom. Aí me isolaram. Agora tu vai ver, agora tu vai ficar aí pra sempre. Aí, cara, eles corromperam as pessoas lá, arrumaram uma ambulância de Porto Rico e me tiraram de madrugada. Foi uma aventura, filme, cara. 007. O cara, o Rodrigo Álvares Cambra, o cara que me atendeu, só atendia príncipes, assim, né? Ele era muito amigo, mas amigo de verdade do Eliseu Santos, aquele político que foi assassinado ali na floresta, né? O Eliseu, médico. Né? Traumatologista. Ele era amigo mesmo, assim, eles viajaram juntos, entendesse? Eles fizeram, assim, umas residências, não sei aonde, na Europa, né? E foi isso que me salvou, porque o Eliseu conseguiu se comunicar, a comunicação era difícil naquela época, né? Aí eles conseguiram, aí o Zambiase, o Brito, os caras todos se organizaram para me roubar de Cuba. E me roubaram. Eu tenho passaporte em branco. Eu tenho passaporte de entrada no San Martín, né? San Martín. Só a entrada. Só a entrada, não tenho a saída de Cuba. Tu tá até hoje eu lá. Lá eu ganhei, né? Para todos os efeitos, tu tá até hoje. Sou arriba a revolução de Guarana, merda. Tu fuma charuto? Fumo. Eu comecei a fumar um charuto por isso, mas agora eu fumo um pouco, né? Foi lá de lembrança coisa de linda o charuto. As 300 mil prostitutas que existiam no país se transformaram em excelentes trabalhadoras da fábrica de fumo. Eu tô falando uma verdade. Eram quineteiras e depois criaram a honra de ser trabalhadora, ganhar enrolados no charuto e entendeu? Aí que veio nas coxas. Nas coxas, isso é uma lenda, eu conversei lá. Como é que é essa história? É uma lenda. Tem um problema sério, né? Já tinha naquela época, hoje deve ser muito maior, né? Eles iam conversando assim, ó. Não, vení, nós sofrimos muito acá, temos muitos problemas, nosso país é muito chico, sabe? Vení, vamos a estar com minha família, te quero mostrar como passa, o que passa acá, o que passa. E nós íamos, eles iam nos empurrando, assim, me levaram, assim, e quando chegaram, me sentaram na mesa, me botaram um charuto falso, assim. Falso não, um charuto que eles fabricaram tão bom quanto o Coíba, né? Quanto o Bake 2, quanto aqueles. Eles queriam vender, o negócio era vender, porque eles precisavam ganhar uma grana extra, né, cara? Muito sério, cara. Nós no hotel, assim, tomando banho, porque faltava água, faltava luz, não tinha. É um negócio sério, Cuba. Vamos lá. Não vamos terminar, vou conversar até às 5 da tarde. Pelo jeito, eu quero saber do Teatro São Pedro, que tu fez um show lá, como é que é o negócio, ter a participação do Dante, esse show, quando é que foi? Nós fizemos assim, fiz muitas coisas legais no Teatro São Pedro. Eu adotei uma época o Teatro São Pedro para poder fazer um registro, né? Sempre é bom a gente deixar um legado, né? Hoje o meu legado é não ser esquecido, canto para eu não me esquecer de mim mesmo, né? Porque compositor, assim, o sucesso é muito barulhento, tu sabia? O sucesso, aquele barulhento, né? E eu aprendi a constatar de que a arte tem um caminho diferente, né? A arte, aquela arte de permanência, eu diria, né, cara? Tem um caminho diferente, assim, e tu tem que aprender a aceitar que os aplausos, não só nos aplausos estão a verdade de um artista, né? Não é só nos louros, não. Tu pode silenciosamente fazer a tua música, até porque as pessoas parece que não dão tempo de escutar nada hoje, né? Eu tiro ainda 1 hora por dia para parar, escutar novas referências, escutar os colegas, escutar o que está sendo produzido, conversar com a minha turma de Buenos Aires, de Montevidéu, da Espanha, de Miami. Eu tenho uma ligação muito boa lá com Guija, né? Maestro Guija não vai lá. E tu tem 1 hora do teu dia para fazer isso? Tenho. Isso é fim da tarde, sim. Eu uso isso como para voltar agora estou sobrecarregado, né? Porque estou trabalhando num filme que é muita trilha para compor, né? O Blanca, esse que é da Paola Malman, da esposa do Beto Rodrigues, e com esse Juan Manuel, um diretor chato pra caramba, né? Mas ele tá exigente, né, cara? Mas tu tem que parar, tu não pode ser o teu referencial, o teu ouvido criativo, ele tem que ter uma disciplina
sensível, entendeu? Tu tem que educar isso para poder parar e escutar as coisas. Ninguém tem mais tempo de escutar nada. Parece uma loucura isso. Nós trocamos esse relógio do tempo através da intoxicação digital, né, cara? Nós somos intoxicados digitalmente, diariamente. Quase uma doença isso. Eu não sei que consequências terá isso no futuro da humanidade. E agora com a inteligência artificial piorou, né? Agora o troço ficou fogo, né? Mas eu acho que a grande salvaguarda nossa, né? A salvaguarda nossa é que nós somos artistas do palco. E o palco é o grande risco. Eu não uso o palco para me exibir, né? Eu uso o palco para agregar um desafio lá. Se as pessoas gostam, não interessa, né? Eu fiz 3 ou 4 shows. Cara, eu fiz os 250 anos de Porto Alegre. Não. Eu fui o cara que toquei na data da fundação de Porto Alegre, no dia 26 de março, quando Porto Alegre completou 250 anos, na data da fundação da cidade, no Templo da Cultura de Porto Alegre, no Teatro São Pedro. É um show que eu não divulguei ainda. Lindíssimo, com Duca Lendeck, com João de Almeida, com a Luísa Barbosa, com a Janaína, com Gelson Oliveira, com o Coral Viva la Vida, até subiu no palco com o Lupicínio, o Lupe Filho. O Lupinho domina o show, não dá muita bola, ele chega lá e toma conta, né? Já era, né? Cala a boca! É impositivo, né? Fizemos um show no Teatro São Pedro com orquestra, que era dentro do Atemporal, e tinha uma música extra, que eu já tinha feito a música, né? E o Daniel disse assim, sério, vamos fazer. Eu ia convidar o Nino Zanoni. Aí convidei falei com o Maximiliano, que é o filho que cuida, o Dante Ramon Ledesma, o Dante e o Ramon Ledesma, né? Todos foram juntos. Cara, cantamos. O Dante teve aqui. A música chamada Para o Amigo. Palamigo, porque esse troço parece pau amigo, não tem nada a ver. Palamigo, por causa do apóstrofo, os correntinos, né? Palamigo, assim um mate bem se chama Palo Gaúcho. A linguagem campeira da espanhola é mais difícil ainda, né? O Dante esteve aqui também, mas o Dante, entre uma música e outra, ele dá um discurso, né? Que nem eu, então. Que nem tu. Vamos parar de discursar aí, fala aí. Agora me conta um pouco aí. Não, Xê, não. Eu conheço do Canto Livre, tu tá aqui é pra falar da tua história, Xê. A minha história já foi contada. Eu não contei nem 5% do que eu vi na vida. Não, imagina, né, Xê? Imagina. Toquei nos conjuntos de baile, cantei na rádio, rolei mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em Buenos Aires. Canta uma música que tu gosta de cantar aí. O quê? O que tu gosta de cantar? Não uma sei. Música que tu gosta, que tu acha que tu canta, que o pessoal gosta que tu canta. Não sei, cara. Eu gosto de ter... Eu toco um violão. Eu toco meu instrumento, assim, ó. Que não é um instrumento pra mim, eu diria. Sabe? Sabe qual é o instrumento pra ti? Aquilo que tu toca particular é pra ti. Não é porque tu tirou a música, porque não sei o quê, ou porque tu quer te exibir, fazer os troços circenses. Não, eu toco pra mim. Uns troços assim, Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar, e nas redes das noites de frio meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou-me embora e não sei se vou voltar. A saudade nas noites de frio, em meu peito vazio virá-se a ninhar. A saudade mata a gente morena. A saudade mata a gente morena. A saudade mata a gente morena. A saudade mata a gente. Que lindo isso. Que bonitinho.
né? Tito Madi, né? Que coisa linda, né? Olha Eu só. acho lindo isso, cara. A gente tocar um violão pra gente, entendeu? Tu não precisa te preocupar em mostrar Mas as tu coisas. toca Não, é pra muito mim, bem, né? né, Tocar Chico? é o violão harmônico, né? Eu gosto muito, né? Pego as músicas, agora que tá terminando o verão. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Meu Deus do céu. Che. Quase que deu um nó nos dedos, rapaz do céu. Olha que linda essa suspensão aqui. Queixo minhas rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, quem sabe sonhar meu sonho. Por fim. Meu Deus. Que lindo, né? Esse cara era um faxineiro do INSS, o Cartola. Ele era um faxineiro, cara. Pensa, isso como a arte não tem essa, tu não tem que ter essa coisa. E que baita música. Papapá, não tem, cara. Tu vai deixar um legado no humor. Olha aqui, no Trilha. Deixa eu ter falado no Trilha, porque no Trilha é um parceiro nosso. Mas eu quero saber, tu tem cachorro? Tem gato? Tem os amigos, tem cachorro, tem gato. Tu vai me dar isso aí? Não, eu vou te dar isso aqui, eu vou falar. No acampamento, nós ia pra fora, assim, ó. E atorado da fome, nós comíamos isso aí. Tu não acampava na vida? Nós as férias grandes nós passávamos pra fora pescando, lambari com tripa e tudo. A Nutrilha é uma empresa de Garibaldi aqui, Che, e ela é responsável pela Birbo Premium, a Monelo, que é a ração mais vendida do Rio Grande, e a Select by Monelo, que é a Premium da Monelo. Che, e tem tudo aqui, rapaz. Esse aqui, se tu tem cachorro, eu vou te mandar lá, daí eu vou pegar o endereço, vou mandar nele. E o meu cachorro Cusco come birbo. Meu Cusco come birbo cachorro, prêmio. Sabia que Cusco é cachorro campeiro no dicionário do Pago, e o Gaudério Indioval, que vai cruzando a existência. A China é a flor da inocência, feita por Nosso Senhor, para com graça e amor ser dona dessa querência. Olha a síntese desse verso aí. Pois é, e o Cusco, que é o meu cachorro, né? O Cusco come o birbo. Rapaz. Então, segue lá no Instagram, Nutrilha Oficial. Pode seguir também para conhecer um pouco mais da Birbo Premium, @monelo.oficial ou também @select by Monelo. Então tu procura lá para saber direitinho o que tem aqui, que é a melhor ração que tem, o melhor alimento que tem pro teu pet, tá vendo? Então Nutrilha dê o melhor pro teu pet. Se tu não tem um pet, se tu tivesse, eu já ia te mandar uma ração. Eu tive um cachorro lindo, né? O Zig. Tá na capa do disco Atemporal. Um cachorro maravilhoso. Né? Eu não quero me negar a conversar, porque das separações lá, os cachorros, não tinha entrado na justiça para fazer a guarda compartilhada do cachorro, mas não tem, não nada, deixa. Hoje em dia tem isso, né? Tem que ter guarda compartilhada. Né? Imagina a minha avó que tinha uns bichos estranhos, tinha jaguatirica, tinha uma cobra mussurana lá atrás, ia fazer a guarda compartilhada mussurana. Eu tinha uma... Pergunta para meus amigos de infância, eu tinha uma... Meus parentes sabem, eu tinha a Júlia, uma caranguejeira enorme, assim, andava comigo, ia pro colégio comigo. Eu era exótico, tinha umas coisas meio estranhas, assim. Tu andava com uma aranha, né? Sim, uma caranguejeira enorme, do tamanho de um prato, assim. E a Júlia, a famosa Júlia.
Quem me conheceu, por isso que eu te disse que eu só contei 5% das coisas que eu tenho que te contar. É muito mais do que tu imagina. Eu tenho meu capítulo de nadador, que tu não conhece, que eu me perdi no mar, pergunta pro Renato Borghetti. Tenho meu capítulo de brigador, que eu fui aluno do professor Diogo Choguá, que eu era um animal peleando. Pergunta pro João de Almeida, pro Caco Pacheco, pode perguntar pra ele. E ainda tem mais um outro capítulo que eu diria assim, do meu espectro musical, das coisas que eu compus fora do regionalismo. Tem Cinema, então não vou ter que fazer. Rio de Janeiro, eu só não fiz sucesso, só não entrei na novela, porque lá no Rio de Janeiro tinha um cara com o mesmo nome que eu, cara. O Sérgio Rojas. Brigamos 20 anos e ele perdeu em todas as instâncias para mim. Deram caducidade da marca dele, da coisa, mas aí o tempo já tinha passado, né? Voltei para Porto Alegre e recomeçando. Eu me sinto na rodoviária da vida, recomeçando sempre os troços. Claro, rapaz. Não tem. Só para lembrar que a Nutrilli não tem ração para aranha. Senão, não tem. Não tem. A Júlia já era. Isso aí já foi. Che Bagual, nós vamos precisar fazer mais uns Matecast, então, contigo aqui, uns 3 ou 4, né, Licurgo, para poder contar todas essas histórias aqui, né, Che? Será, Che? Porque tem coisa, é louco, meu Deus do céu. Rapaz. Todo mundo tem a sua história. E onde é que te acha, onde? Como é que é o negócio? Nós estamos há quase 2 horas conversando já. Me fala, onde é que te encontra aí? Pra saber toda essa tua vida. Eu não tenho colocado minhas coisas. Até é mais a loucura que eu corto o cabelo com a faca. Cara, eu cortei muito tempo o cabelo com a faca, né? As últimas propagandas foi a do Cássio Salamé. Eu peguei e cortei com o cabelo com a faca, né? Cortava o cabelo. O Cássio Salamé, nós temos que trazer ele aqui para contar. O Cássio é uma celebridade. Nós temos que trazer o Cássio aqui para contar essa história aqui, Che. Eu tô no Spotify, né, com pouca coisa, né, para um cara que tem, eu devo ter assim 600, 700 músicas, registrei pouca coisa, sou um artista ao vivo, gosto de tocar ao vivo, né. Teatro São Pedro fiz o Atemporal, fiz os 250 anos de Porto Alegre, agora tem um show meu, nós gravamos, é um álbum que eu não lancei ainda, cara. Uma coisa linda, integridade, música. Tudo música tua? Música minha. Tem uma que canta, a história da minha vida, eu canto um pedacinho pra ti, que é antes que tu me mande embora. O tempo nos impõe muitos desafios, pra quem tantas vezes levantou e caiu. A minha vida já esteve por um fio. Você não entende o meu sofrimento, não me julgue pelos atos do momento. Você não sabe de verdade da onde eu vim. Não conheço ninguém que seja perfeito, todos nós temos os nossos defeitos. O sensato é compreender e aceitar. As injustiças foram muitas que passei, tenho certeza muitas vezes eu errei, mas nem por isso me entreguei ou me perdi. Senti dores que você nunca sentiu, passei fome, passei sede, passei frio, contei minha história e você não deu valor. Não quero mais aceitar sua doação, prefiro jogar minhas sementes ao chão. Só se colhe o que se planta, essa é a lei. Você não vai impedir minha devoção, nem o entusiasmo do meu coração. Ninguém trava o dia que está pra nascer. Botei fora meu sentimento ruim, hoje nasceu uma linda flor do meu jardim. O amor voltou na luz desta manhã. Vai dizer que não é bonitinho? Puxa, isso é lindo. Deixa o mundo girar. É muito bonitinho essa música. Isso é conta a tua história, verdade, essa música poderosa, né? Eu tive todo quebrado, assim. Se não fosse meus amigos, eu não tava aqui contigo. Che, mas os meus amigos coisa linda essa música. É linda essa música. Diva é linda. Isso tá no novo trabalho. Isso enquanto no Spotify? Tudo no estúdio. Tudo no estúdio. Não tenho nada no Spotify. Eu tenho ao vivo o Fronteira, ao vivo, o Atemporal, que é uma obra-prima, eu considero uma obra-prima, porque eu escrevi todos os arranjos de corda e orquestra, o badalá de baixo, os músicos incríveis. Isso tem no Spotify. Isso tem no Spotify. E o Milonga, que meu trabalho é regional, esse eu sugiro que tu escute, porque gosta do regionalismo, o guri tem gostado do regional, né, rapaz? Tu já curaste quantas bicheiras, cortasse cascaras, já dormisse com os alambradores. Tinha lá o Candinho Bicharedo, assim, ó, caía um raio no alambrado, ele acendia o palheiro no alambrado e seguia voando na chuva, assim. Esse era tigre. Conheceu o Candinho Bicharedo? Tu tá louco, que barro aí, né?
Tem história esse louco, né, Che? Tá louco, Meu Deus do céu. Sérgio Rojas, que figuraça. Olha, um dos grandes nomes da música gaúcha, Che, com mais de 50 anos de carreira e mais de 50 anos de história, né, Licurgo? Che, o homem ganha uma metralhadora, ele começa a falar e não para mais. Não, mas eu tenho que aproveitar. Primeiro eu tinha que fazer umas, aqui, ó, eu tinha que fazer umas 30 perguntas, fiz 10. Tu tem que saber o seguinte, eu sou guardanapinho de bar perto de ti, tu é toalha felpuda, né? Então, eu tenho que aproveitar esse momentito que eu tenho aqui, uma hora de fama, não, eu tive lá com o cara ali, ó, granei uma conversa e eu abri a verve, né? A verve, como dizem os dizeres, não aproveitei, né? Compreendeu? Espetáculo. Te encontra onde agora? No teatro? Tá por aí? Tem um show vamos fazer a Noite Borgiana, muito bonita, em homenagem à data do nascimento do Borges, com outros colegas músicos maravilhosos. Quando vai ser? No Grés? Nessa quarta-feira, né? No Grés. No Grés. Olha aí. Vamos fazer isso. Eu vou tocar em São Borja, no dia 28, no Portenho. Depois eu tenho a Barranca. Eu sou cônsul da Barranca em Porto Alegre. Tem que ir para a Barranca, né? Barranca. Movimento incrível. Tu tinha que ir lá. Barranca é bom. Será que a Silvelena não consegue a liberação para puxar umas piadas? Tem que ver. Vamos conversar com a Silvelena. É muito interessante, eu te dizendo. Pelo menos um ano tu ires lá. Tá naquela turma toda, naquelas rodas todas, escutar aquelas histórias extraordinárias. Eu não sei se isso não vai se perder, tá? Eu tenho medo de um futuro em que a gurizada tá muito enlouquecida com outras coisas, que se percam as referências. Eu tenho lutado muito por isso, né? Pelos nossos usos e costumes verdadeiros, pelas grandes histórias, assim, né? Ninguém lê mais nada, né? Ninguém lê mais Sérgio Faraco. Tu lê Sérgio Faraco, tu não dorme de noite. Aqueles contos dele, tá louco. Ninguém... Então tem que ir lá escutar os caras contar em loco, né? Em loco, naquela curva do rio, né? Onde tem aqueles bancos reluzentes de tantas bundas que sentaram, ilustres aqueles bancos, uns banquinhos baixinhos do Zanguera. Tem que ir lá, né, rapaz? O generoso. Tu tinha que pelo menos passar um par de dias lá. É o conselho que eu te dou. Fez o grandioso Festival da Barranca. É meio machista, né? Só tem uma, mas não tem problema. Mas tá bueno. É isso aí. Mas é pra contar a história, né, Che? Mas você perdeu na guerra, que nem dizia a Justina. Che, olha, tem história esse louco, Che. Então, assiste aí, persegue ele lá no YouTube dele lá. Sérgio Rojas Oficial, no YouTube. No Instagram é Sérgio Rojas Music, com C mudo, né? Música sem o A, afinal. Sérgio Rojas Music, né? Ele tem colocado umas no Instagram? E no meu teve dois perfis e uma página no Facebook ali onde tá veiarada aqui, conversa. Rojas é com J, né? Rojas. Eu vou fazer ainda um disco com todas as correspondências, com nomes correlatos que me deram. Sérgio Ogas, Sérgio Ratas, Sérgio Porras, Sérgio Roques, Sérgio Rofles, como o Renato me chama até hoje, Renato. Nós chegamos lá em um lugar lá que tinha que atravessar de barco. Como é uma trota ali onde cercaram os Farroupilha ali o João Grieg, tu lembra do João Grieg? Tu lembra da Revolução Farroupilha, né? Ele sabia fazer navios, mas era de miniatura. Era um padre, rapaz, em inglês, dava-lhe pau e dava extrema unção com pau nos imperialistas, cagava pau, cercaram, coitadinho dos caras, ele fez uns navios em miniatura ali e fugiu, observaram em Farroupilha, né? Olha a tropa de lanceiro. E nós chegamos, né? São José do Norte. Chegamos, tinha uns cartazes no poste, assim, daqueles tempo que imprimia, assim, ficava 3 ou 4 cores. Sérgio Rofles. Rofles. Pergunta pro Renato Borghetti. Não, mas o Licurgo é o cara que tem mais nome estranho, né? Todo mundo chama o Licurgo de tudo, menos de Licurgo. Mas chama de até Chibungo, chama de tudo. Chibungo. É impressionante o que chamam o Licurgo de nome errado. Bueno, conversamos aqui, Che, quase 2 horas, ou mais de 2 horas com esse louco aqui, que conversa muito e é um papo maravilhoso, além de tocar muito, né, Che? E um instrumentista de mão cheia, como se diz, né? As duas mãos, né? Porque a mão esquerda dele é louca e a direita é pior ainda. Quando se mete as duas juntas, Deus ali. O Che, ele tem a música muito presente, né? Também vem de família de músico e tal. Bueno,
Se tu gostou ou não gostou, claro que gostou, né? Imagina. Te inscreve, clica no gostei e te inscreve no canal para que a gente possa. Nós estamos no 4º ano de Matcast e fazendo esse registro aqui, trazendo artistas e contando a sua história aqui no Matcast. Tem sugestão de convidado, tu manda aqui pra gente, né? Deixa nos comentários. O Sérgio está vindo agora porque já foi convidado umas quantas vezes, está sempre na correria, sempre trabalhando. A gente nunca conseguiu se encaixar. Maravilhoso. Mas hoje deu certo. Quase que ele desmarca. Não. Porque ele estava com correria do dia, mas eu digo, não, hoje tu vai, hoje tu não escala. Agora tu vai. Então, Matcast está no áudio também, né? Em todas as principais plataformas de podcast, como o Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple, tudo está lá. Então, se tu quiser só ouvir a nossa conversa, entra lá nas plataformas de áudio, tá vendo? Então, louco, um brinde aqui contigo, um brinde de chimarrão. Parece cordobês, sabia? Os cordobês andam com mate assim, servindo o mate dos outros, assim. Cada um tem a sua cuia, mas eles andam assim. Nunca vi. O mate é só um só, né? Mas é dois aqui, é bonito aqui. Aqui é dois brinde a nossa saúde aqui indígena. É dois por conta do espaço, senão não vão ficar passando de um pro outro, vai atrapalhar o visual. Só por isso, né, Che? Não tem mais nada aqui. O mate é para ser compartilhado. O mate é para ser compartilhado. É verdade. Que Gatear essa cuia, velho. Um abraço. Um abraço.